40, falei tudo o que eu faço. Certo. Aí, agora apareceu. 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Ah, que coisa boa. Finalmente, cara. Nossa, que lerdeza que foi hoje aqui o YouTube. Ô, YouTube, bora melhorar isso aqui, hein, cara. Tá horrível. Antes era rapidinho, agora tá demorando uma vida. Vou diminuir um pouco a luz aqui. Aí, tava estourado. Aí. Aí, estamos ao vivo. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um querido e amado episódio do Forrada Podcast. Episódio número 55. Não, é 56, eu acho. É, eu botei errado no título. É episódio número 56, tá? Não é 55. Vou corrigir. Mas bom dia, boa tarde, boa noite aí. Daniel, André, considerações iniciais? Olá, boa tarde. Bom dia Enquanto aí, eu Brasil. edito o Olá, boa nome. tarde, boa tarde. Vou editar o nome aqui, cara, que eu botei errado. Considerações iniciais é bom dia e Ah. retiro o que eu disse. Volta ao campeonato. Essa data FIFA é uma bosta. Ah, que coisa boa. E considerações iniciais, Daniel, pra você? Opa, siga, carrega Benfica. Agora tens o novo treinador, vamos embora. Tá. Ah, é, vamos começar falando do novo treinador do Benfica e do novo jogador do Corinthians? Vocês viram? Vamos. Querido Depay. Mas antes vamos falar do Benfica. O que você acha, Daniel, desse novo treinador? Suas expectativas? Vamos ganhar tudo agora ou não? Opa, eu não consigo. Não, claro que não. Nossa, cara. Eu não Brincadeira. consigo não gostar Nem gosta de se do iludir, Laje. cara. Pá. Eu não consigo não gostar do Laje. Treinador que lança João Félix e mais miúdos da base. Treinador que faz a primeira melhor volta de sempre do Benfica. Quando o Benfica é campeão, recuperou 17. Pá, fez 18 pontos ou 17 pontos em 19 possíveis e foi campeão e recuperou 7 ou 8 pontos sobre o Porto no final na segunda volta. E faz uma coisa espetacular e depois, na época a seguir, faz tipo tudo ao contrário e corre tudo mal. Mas eu acho que ele ainda era, estás a ver, um miúdo como treinador e estava a aprender ainda. E vamos lá para subir pelo vosso Botafogo. Não é o melhor treinador do mundo, mas é um treinador que eu gosto e é da casa. E entrou, saiu da forma errada e entrou da forma errada. Ou seja, tem meio que tudo para dar merda, Certo. mas a culpa não é dele e vamos ver. Da outra vez ele, mais inexperiente, correu muito bem. Pode ser que corra. Tem uma equipa muito melhor do que o que tinha antes. Vamos ver. Caramba, o Daniel falando assim, André, você não sentiu um pouquinho do que você falaria do JJ, não? Eu acho que é uma mistura de esperança com amor. Há momentos para tudo, meu. A cena é essa, é que existe momentos. É que o JJ é melhor treinador do que ele, mas quando o JJ veio para o Benfica não era para vir. Estás a entender? Certo. Quando veio para o Benfica não era para vir. E ele não era para ter sido. Ele era para ter segurado com unhas e dentes, como fizeram com o Smith, com o alemão. E pronto, tem sido feito tudo ao contrário. Mas é um treinador da casa, meu. Às vezes não é preciso ser o melhor treinador do mundo para as coisas irem bem. Certo. Às vezes é vontade e raça, meu. Certo, faz sentido. Ô André, o que você acha da contratação do jovem Depay? Jovem Depay é bom. Pô, ele tem 30 anos, Daniel. Não é velho. Não é velho. Jogador do É Henrique jovem. Cristo? Jogador do Henrique Cristo? Não sei, mano. Pai. O que você achou que eu disso daí, acho? cara? Uma contratação Eu acho totalmente que random, né? daqui 6 meses ele pode ser o artilheiro do Brasil, porém ele não vai estar feliz, né? Por que ele não vai estar feliz, cara? É porque ninguém é feliz fazendo greve na frente do Parque São Jorge pedindo um salário, pô. Então. Reza a lenda que ele vai receber 3 milhões por mês, né? Salvo engano. É um O salarinho, Corinthians, né? ele tá devendo o Mateuzinho pro Flamengo, o Cuiabá. Eu tava até falando assim, só entrando, eu vi um cara comentando um negócio, eu achei bem. E é isso mesmo. O Corinthians foi lá no Cuiabá, contratou um dos melhores jogadores dele, um volante, esqueci qual que é o nome. Eu esqueci, foi mal.
não tem problema. O Cuiabá tá brigando pra não cair junto com o Corinthians, tirou o jogador, não pagou o Cuiabá pra comprar outro jogador. Isso aí tá errado, tinha que ter alguma coisa pra mudar isso. Ele pegou um dos melhores jogadores dele, não pagou, não tem jeito de eles colocarem outro jogador no lugar. Foda-se. E é isso. É isso, pô. Devo, não nego, pago quando puder, pô. Se o fair play for Ué. pra fazer isso, eles têm que ter fair play mesmo. Mas enfim, sobre o Depay, ele é muito bom jogador. Assim, mas o ambiente não é bom, então não sei o que vai Opa, virar sabem e que tal. mais? Em cima, Tem tudo para a dar merda. diretoria tá muito mal. Eu concordo, tem Não, tudo pra vocês dar acham que merda. tem tudo pra dar merda por causa do ambiente do Corinthians, né? Que não tá lá aquelas coisas, né? Não, falar só dele. Opa, tu tens duas fases da carreira do Depay. Tu tens um Depay que no Manchester United é horroroso. Tu tens um Depay que no Lyon e no PSV é muito bom. Tens um Depay que no Barcelona teve uma época ok. Não foi mal, né? Não, pensei que era pior. Ele em 28 jogos marcou 12 golos. Pá, é horroroso. É o Não que é? um jogador Cumpriu. bom entrega em uma liga boa, certo? Não, provavelmente o Barcelona, se nesse ano não tem 21, 22, esteve mal, pá, a maior culpa não é dele, com certeza. Entendes? Com certeza. Que não deve ter estado mal. Otávio. Já não estava lá o Messi, por isso deve ter estado mal. Estava, ainda estava, o último Não ano do Messi. lembro. Não sai, siga. Epá, não é os números, ele não é ponta de lança, ponta de lança, ponta de lança. Para um avançado, na minha opinião, nas grandes ligas, tudo o que seja acima de 10 golos, sendo um extremo, um gajo que cai nas alas, joga atrás do ponta de lança, para mim está meio que cumprido, ok? E ele é um jogador, aqui não teve muitas assistências, mas ele é um jogador que ajuda a destruir defesas, que acaba por ajudar a construir também. Eu acho que 12 golos é ok. Vamos ver o Depay. Se for o Depay, por exemplo, também do Atlético de Madrid, também é horroroso. Se for o Depay das qualificações da Holanda, é muito bom. Eu acho que ele tem mais do que ainda capacidade física e habilidade técnica para fazer um bom ano no Corinthians. Mas se ele não tiver equipa para acompanhar, vai sobressair, mas vai ficar aquém ainda nos números, porque ninguém joga sozinho. Tem tudo para dar merda no médio prazo. Porque ele vai ganhar um absurdo. Imagina que há lá outro jogador do Corinthians, ou dois, de um nível similar a ele e que recebem um terço. Mas não tem, do nível similar a ele, não tem. Mas não tem nem perto, pô. Nem perto. Pronto. É assim. Olha, o que eu digo dele é a mesma coisa que eu digo com o Di Maria. Eu não queria. Cara, assim. Ele é bem a mais novo minha, que o Di Maria, ainda é outra fase de carreira, minha, mas eu não gosto muito desse tipo de contratação. a minha opinião ela é muito simples, velho. Tipo assim, é uma baita contratação. Pra mim, das melhores contratações que a gente teve no futebol brasileiro, de longe, assim. Sim, Das melhores que você pode ele está no topo encontrar. da carreira dele. Ele pode estar no topo da carreira dele ainda. Ele tem 30 anos, pô. Estamos falando de um É? cara relativamente jovem. Eu acho uma Como a gente já puta conversou no contratação. Alpha, Oi? mas como a gente conversou no Alpha, o jogador em si não faz muita coisa. Tem que ver tudo que tem em volta, o jeito que joga, o perfil do jogo, o perfil. Deve ter um monte de coisa em volta. Então, assim, tomara que dê certo. É um jogador foda e Não, tal. tomara que dê mas- errado, sai fora, cara. É que assim, na minha opinião, tipo, é uma baita contratação. Só que, pô, ele tá chegando em um time, em um momento que, cara, Não faz vai sentido, ser é tudo facinho, fora de não. contexto. Não É vai tudo ser fora de facinho, não. contexto. Ele vai ficar meio perdidão. E tipo assim, ele nunca viu a pressão que ele vai ter no Corinthians. Nunca viu. O Barcelona não tem a pressão. Ele teve no Barça. O United não tem a Ele pressão. teve no United e no Barça, o Renan. Não tem um terço da pressão que ele vai sentir no Tem Corinthians brigando pressão, para o mas tem rebaixamento. pressão. Não é o miúdo. Não é o Daniel, miúdo. Esse não é o estamos problema. falando da Gaviões invadir o CT, pô. Dos caras tacar pedra na porra do ônibus. Estamos falando de outro certo. tipo de pressão. Ele não faz ideia aonde ele tá pisando, sabe? Se eu tivesse a falar de um miúdo de 22 anos, até 22 anos, eu entendo. Não, de 22 tá me Mas ligando. meu, Né? mas ele já não é um miúdo.
ele provavelmente também vai entregar. Achas que ele não é protótipo de jogador brasileiro de ser preguiçoso e coisas do género? Ele vai para aí, ele vai fazer os mínimos, pelo menos. Ele vai treinar, ele vai se esforçar. Nos jogos ele também vai mostrar esforço. Não vai haver grande motivo também para ter uma torcida toda em cima dele, com certeza. Vai, Daniel. Daniel, você não tem ideia como que é o Corinthians aqui não, pô. Sério. A mídia Tenho. aqui Eu conheci muito corintiano aí. é coisa de maluco, pô. Ele não sentiu essa pressão que ele vai sentir aqui, velho. Só que ele não sabe onde ele tá pisando, isso que é curioso. Mas, dito tudo isso, uma puta proposta. Com certeza ele teve propostas piores pra ficar na Europa, não quis e aceitou o desafio. Agora, eu não acho que vai dar tão certo assim por causa desse fator extracampo, sabe? Dentro de campo ele pode até tentar, ele pode até entregar, porque de fato ele quer estar na próxima Copa pela Holanda, né? Então ele vai estar naquela lista de jogadores que, tipo assim, treinam nos clubes pra jogar na seleção, né? Vai ser basicamente isso. Na minha opinião, né? Porque 30 anos, pô, um dos líderes. É o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Isso é muito forte. Então, assim, estamos falando de um cara realmente de alto nível, né? Dentro de uma seleção que, pô, teve uma boa apresentação na Euro, né? Agora. E ele jogou pra caralho na Euro. Não, mas calma, mas é variância positiva, ok? Tá, tudo bem. Se toda vez que ele for na seleção ele for variância positiva igual. Não, você quer exemplo Holanda. melhor do que o Rames? Olha o Rames na seleção. É uma loucura. Certo, não, mas eu não estou a dizer que ele é variância positiva na seleção. Eu estou a dizer que a Holanda, os bons resultados da Holanda hoje em dia, é variância positiva, que não tem a qualidade de outros tempos que até tiveram piores resultados. Qual é que é o melhor jogador holandês no momento? Xavi Simons. É verdade, o Simons. E é o único que tem um nível assim europeu, ok, que já nem era para estar no Leipzig, que era para estar num clube acima do Leipzig, mas ao Xavi Simons. De resto, Mas tem bons jogadores. Tem bons jogadores, mas olha, mas aquele que cara é do Van Persie, olha, mas que é do Bergkamp, que é do Robben, que é do Van Persie, que é do Schneider, que é até do Van der Vaart, nem isso tem. Mas vai ser curioso, cara. É muito aquém. Os corintianos estão iludidaço, tá? Os corintianos estão iludidaço. Vídeo aqui no chat, ó. Eu já vou dar uma passada no chat em geral, mas olha aqui o que o Vinícius mandou, ó. Ele falou primeiro, né, que o Cuiabá tá devendo pelo Walter há 4 anos. Então aí, ó, um não paga, o outro também não paga, aparentemente é isso, né? E o Diego falou assim, ó, dia 29/9, show do Memphis no Morumbis. Tá pouco iludido. Calma aí. E aí o Vinícius falou, se o Depay, né, acertar metade dos gols que o Yuri perde, vira artilheiro do time. Você tem um ponto, tá? Você tem um ponto, porque realmente o Yuri Alberto ele não tá vivendo o seu ápice. Mas assim, eu vou ver, vamos ver o que vai dar, isso aí vai ser curioso de ver. Eu assim, né, gostei da contratação em geral, mas eu não sei, vai ser pressão demais. Esse Corinthians brigando pra não cair, tendo 3 competições ainda pra disputar. Veremos. Mas enfim. Eu acho que vai ser interessante. O que é que eu acho? Acho que vão ter um jogador, se calhar, provavelmente bem acima no início e depois encosta só de um jeitinho brasileiro e a performance dele é sempre a descer. Vamos ver. Ele vai ter que querer, né? Se ele querer, tamo aí. Agora, se ele não querer, aí é uma outra história, né? E vamos pro chat aqui agora, ó. O Moretti mandou um bom dia aí, ó. O JT também mandou um boa tarde. O Marcelo mandou um bom dia. O Léo Guedes também aí, ó. Ó, o Gui do Bet Horse TV. Salve, Gui. Bom dia, ótima semana a todos. O Léo Guedes falou que o Laje sucumbiu à pressão da mídia carioca. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O treinador sucumbiu à pressão de treinar o Botafogo. Mas deixa-me dizer, mas ele também sucumbiu à pressão de treinar o Benfica. Mas quer comparar o Benfica com o Botafogo, também, cara? Calma aí. Ele rebentou-se todo comigo. Não, mas o problema é que ele. Esse é que não, estou a dizer que. Não compare. Não, mas eu estou a concordar com ele. Ele aconteceu mesmo no Benfica. Ele também se enrolou todo com a comunicação social e correu mal essa parte. Tanto que ele agora fez um papel ridículo na apresentação. Foi cumprimentar os jornalistas 1 a 1, a dizer que tinha muitas saudades deles. Tu vê lá, saiu, foi e cumprimentou quase 1 a 1 dos jornalistas para ver se ganhava já a mídia. Ridículo. Educado. No mínimo educado. Não, mas isso ele é. Mas ele é muito educado e é uma excelente pessoa. Mas não quer dizer que faça tudo certo.
Certo. Ah, o Vinícius mandou um bom dia aí, ó. O Lay Trader também mandou um bom dia. E o Lucas cravou, ó. Vai ser o maior flop da América do Sul. Nível Hazard no Real Madrid. Caramba, Lucas, aí você tá cravando, hein? Fogo. Não, porque no Real Madrid havia melhores jogadores que o Hazard, ok? E no Brasil, de momento, não há melhores jogadores que o Depay. É diferente. É, um pouquinho diferente, mas... Vamos ver, vamos ver. Eu acho que tem tudo pro Depay cair pra Série B com o Corinthians. Vamos ver. Isso é engraçado. Ia ser engraçado. É, o Sérgio mandou bom dia Sérgio aí, o Pedro também. E aí o Leitreiro falou, Fripong é bom. É bom. Sim, também gosto muito, sim. E cada vez está melhor, que ainda É. que é pior. E o Cada vez Douglas joga mais. mandou. E o Douglas mandou um bom dia e falou que chegou atrasado. Mas até agora a gente não falou de nada importante, Douglas. Quer dizer, é importante pros corintianos, importante pros benfiquistas, né? Mas agora que a gente vai começar o conteúdo pra valer. E pra gente começar, a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é como tá sendo essa data FIFA, cara. Tá sendo muito bom? Tá sendo muito ruim? Tá sendo uma grande merda? Tá sendo bom? O que vocês estão achando? Para mim, sei lá, eu não trabalhei o sábado e desde dia 5, por acaso, e ontem com o Nefton, ainda bem, que o Nefton também perguntou, e eu fui ver. E desde o dia 5 levo 3 takes e meia. De lucro? Mas, sim, mas eu fiz 20 mercados. Porque não trabalhei no sábado. É, tá. Domingo você trabalhou ontem? Só ao final do dia que fiz Portugal. Só aí. Jogo. Depois fiz um jogo Porra. da Série B. Calma aí. Precisamos falar de Portugal, né? Pô, você não tem nada pra dizer, Daniel? O quê? Amassou. Quem amassou? Portugal? Sim. Pô, eu quero que você fale do maior europeu da história, cara. Com 901 gols gravados. Tá bom pra você? O que mais? O Daniel tá por fora, ele nem sabe o que eu tô falando. Ou ele travou? F. F, a live caiu. Eusébio? Ih, Opa! Voltou. Voltou. Não, eu tava falando dos Não, foste 901 gols. Foste tu. És tu. Não, voltamos. Eu tô ouvindo já vocês. Ok. Eu tava falando mas- 901 gols. Não, estavas a falar do maior, não é o Eusébio. Não. O Eusébio, cara. Eu até perguntei pra vocês no Discord essa semana, cara, que eu tinha essa dúvida verdadeira. Se para o português... Ó, inclusive, né, interessante pra pessoa que tá assistindo. Para os portugueses, pelo menos da amostragem do Alpha, o maior português de sempre, no ramo do futebol, né, claro, porque vão ter Cristiano. outros aí, é o Cristiano. Vão ter os portugueses das carabelas lá, né? Mas só Renan, Eles são aqui a importantes pra questão. caralho. Não, mas calma. Tipo, 90% dos benfiquistas, que tu já viste que têm assim um feitiço fedido, acham que é o Cristiano. Então, era isso. Não há dúvida que é o Cristiano. É Mas porque assim, eu não sabia se era unanimidade assim, entende? não são fanáticos por ele, mas toda a gente tem discernimento e diz que é o Cristiano. Que ele é o Mas o melhor. Cristiano é o melhor jogador europeu. Mas o Cristiano é o melhor jogador europeu de sempre. Sim, Ok. eu já, né? Há alguma Comecei dúvida? a frase falando disso. Não, mas não há nada. Olha, o Carlos meteu aí, é Cristiano Eusébio Figo. Eu acho que não há dúvida nenhuma, ok? Dentro da amostragem do Alpha foi meio que unanimidade mesmo, entre os tugas Não é, todos, mas né? entre os portugueses todos, ninguém acha o contrário. Só que nós, se tu perguntares a muitos portugueses quem é que acham melhor, se foi o Eusébio, por exemplo, eu já vou lançar a treta, que estamos sempre a ter. Se acham o Cristiano melhor que o Pelé, vão-te dizer que o Cristiano também é melhor que o Pelé. A maioria dos Não, mas aí portugueses, tudo ok? bem. Aí Não, tudo bem. Mas aí, existe opinião e existe fato. Aí vocês estão malucos. Não, mas aí, André, eu dou de barato, porque, tipo assim, mesmo que Mas não é para não ser português. fosse, eu por ser português falaria que é. Foda-se, tá ligado? Não, mas olha, mas Tô nem aí. nós não, a maioria não é fanática desse jeito, ok? É porque acha mesmo. E se tu fores perguntar a muitos europeus da minha geração, vão dizer o mesmo. Europeus, sem serem portugueses. Aham. Vai lá Mas- perguntar aos espanhóis. Vai lá perguntar até aos franceses. Vão-te dizer a mesma coisa. Não. Aí já não sei. Aí eu já acho que é um pouquinho de droga. Mas, por que eu tava Franceses não, falando mas ingleses disso? vão. Porque o homem envelhece como um bom vinho. Apesar de eu não beber, falam que quanto mais velho o Mais ou vinho é menos, melhor. Renan. Mais ou Ele menos. tá no
ápice, no auge da sua carreira, cara. Ele Mas, entra ó, e decide o jogo. É simples assim. Ele entra, faz o gol da virada. Ótimo. Virada não sei se foi virada. Fez o gol foi que virado. deu, foi virada. Foi virado e Fez ele o fez gol da 2 gols. virada. O homem é uma máquina. Ele decide e decide. Não importa, com 12 Decide o anos, quê, com 15, rapaz? com 20, com 30, Decide o com quê? Precisámos dele. 90. Precisámos dele no europeu, decidiu nas nalgas. Precisámos dele no Ah, não, mundial, mas... decidiu nas nalgas, meu. Calma lá, Não, vamos ser mas... justos Peraí, também. Mas... o Cristiano Ronaldo é o novo Haaland? Não, Ué, não tem a ver com isso. como assim, Ele cara? é muito bom, mas também não é Deus. Cristiano Não é Ronaldo é o Deus, novo Haaland? ok? Faz gol, faz gol, mas nós não vamos ver, não decide. Porque ele Não. é o contrário. A carreira toda dele foi ao contrário. Ele já Agora, decidiu muito jogo. Ele já decidiu então, muito jogo. Mas está numa fase que na seleção portuguesa não decide nada. E não é há um ano, não é há 2. Desde o europeu. Desde o europeu que nós ganhámos lá em França, de 2016, que marca um monte de golos, mas nas fases finais, por exemplo, que é dele. Não, mas aí tá, tudo bem, você tá falando de um jogador. Mas cadê Portugal em jogo decisivo, né? Podemos estender Portugal isso em aí jogo pra decisivo? seleção, né? Ai, mas não temos tido? Não temos tido? Desempenho? Não. Na minha Não, não é opinião, não. desempenho. Eu quero saber do desempenho porque é mais fácil ganhar se jogares bem. Mas nós não andamos nas fases finais? Todas? Cadê o senhor Bruno Fernandes? Pá, mas calma, mas quem é o melhor jogador europeu da história? É o Bruno Cristiano Fernandes? Ronaldo. Então, foda-se. Ah, mas ele tem que pode cruzar, marcar uns cabecear. pode Porra, não marcar custa uns nada o golinhos Bruno na- Fernandes dar um passe Olha, pra mas- ele, cara. Mas ele pode marcar uns golinhos nas meias finais do europeu e do mundial. É que dava um jeito do caralho. Como Ei, assim, deixa dava um que eu jeito não do posso dizer caralho? as neiras. Por quê? Dava um jeito. Não dava jeito? Uns golinhos contra Marrocos, por exemplo? Não, dava um jeito E contra a França? a bola chegar no seu 9. Ah, bem. Isso dava um jeito. Falhou poucos golos. Falhou. Isso que dava um jeito. Dava um jeito o senhor Bernardo Silva jogar bola também. Sabe? Certo, certo. Pois é, pois é. Mas, dito tudo isso, o homem decide e decide, são 901 gols e Sim. contando, tá? E contando. O homem Olha, é mostra uma uma coisa, máquina, uma Renan. besta enjaulada. E digo mais, tá? O André talvez tenha razão, velho. Talvez tenha razão. Nessa fase mais de final de carreira do Papai Cris, ele tá virando o Haaland, pô. Só faz gol que não importa. Talvez seja isso. Mas não tem problema, o importante é cumprir os 1000 gols. Olha, mostra uma coisa. Que ele Ah. com 38 anos ou 39, 39, raio, 39. é o melhor jogador de todos com 39 anos no mundo na mesma. É o jogador com 39 anos mais marca gols também no mundo. Inclusive, Pá, e fato... mostra que é muito inteligente até na gestão da carreira. Ele foi para onde tinha que ir para marcar esses gols todos. Meu, ponto, acabou. Ele foi revolucionar o futebol árabe. Agora, não é só elogios que fez 900 gols e não sei o quê, também tem o outro lado da cobrança que é quando temos precisado dele na seleção nos últimos tempos, bola. É. Quando tem precisado de qualquer jogador de Portugal, bola. Também. É Então, lá dos injustiça melhores jogar jogadores isso do só mundo, no tens ombro razão. do Papai Cris, cara. Mas, obviamente, que você tem razão. Com Tá? grandes poderes, já dizia o tio Ben. É, ele que tem que ser o mais cobrado mesmo, porque ele é o maior, claro. Agora, senhor Bruno Fernandes, senhor Bernardo Silva, senhor Palhinha, senhor Leão, senhor quem mais? Tô esquecendo. Félix, todos. Ah, o Félix eu nem boto na conta, que o Félix pra mim é um jogador aposentado em atividade. Mas, assim, todos esses que eu falei aí, cara, olha, né? Enfim, fica aqui Olá. toda a minha nota de repúdio Enfim. contra a seleção de Portugal. Porém, eu amo a seleção de Portugal e eu torço muito para que Portugal vá muito bem, porque se Portugal for bem, Papai Cris vai bem e todos os portugueses lá do Alfa ficam felizes e eu fico feliz. Isso que é importante. E não perdes a Cirantes do Alfa. É, também, porque eu não Português. posso falar mal dos portugueses. Vocês ficam muito bravos, cara. Eu tenho medo de falar mal. Às vezes eu nem falo muito o que eu penso, porque, né, senão dá treta. Mentiroso, fala Hã? sim, senhor. Não, Não fala aqui, né? Aqui no Forrada eu evito, né? Eu tento dar uma controlada. Mas, bom, não sei por que a gente chegou nesse assunto maluco, né? sim, Mas, já lá vai no meia hora é, de programa e...
A galera do chat falou ali, ó, Cristiano Eusébio Figo, né? Aí o João Costa falou, ó, como é que um gajo com 40 anos de idade pode dizer que o maior jogador português de sempre é o Eusébio? Aí você tem um ponto. É difícil realmente falar outra coisa, né? Aí o Carlos falou, acima do Cristiano só Fábio Paim. Quem é Fábio Paim, cara? É o Negueba brasileiro. Eu não sei quem é Fábio Paim, vou pedir desculpa. É o Negueba do Brasil. Só é a nossa versão de Negueba. Ah, Ok? entendi. É Aí um jogador que teve os melhores números de sempre das camadas jovens do Sporting e não passou dos júniores a jogar em condições. Ah, inclusive, tá? Eu vou falar uma coisa aqui. O Fortune TV falou ali, ó, bater em escocês é fácil, quero ver ganhar de pedreiro. Eu não sei o que é pedreiro, mas deve estar falando uma pedreira, né? Uma seleção mais forte. Mas, eu vou falar uma coisa, tá? Quando o Cristiano fez gol contra a Croácia, qual foi a primeira coisa que eu falei? Contra a Croácia é fácil, quero ver fazer contra Marrocos. Foi isso que eu falei lá no Alpha. Vocês estavam lá, vocês ouviram eu dizendo isso. Por quê? Eu também critico o Papai Cris, tá? Eu não sou atenção, cego. atenção. Não sou Portugal começou a perder logo no início, logo para aí nos 5 primeiros minutos, uma coisa assim, ou nos primeiros 10. E teve momentos de pressão muito forte, com alguma efetividade, muitos remates. Não foi só volume. Portugal teve efetividade. A bola só não foi entrando. Porque ficou 2-1, mas podia ter ficado 4 à vontade, ok? Certo. Não... Portugal jogou bem. Portugal teve bem. Não vamos só falar mal. E ele marcou o gol e decidiu. Ponto. Certo. Ainda fez uma... Não, e jogou bem, ok? Fez uma assistência de calcanhar para o João Félix numa tabelinha 1-2. Fez um passe absurdo para o João Félix. Que o João Félix falhou. Epá, ele teve bem na construção, teve bem no gol. Jogou bem, meu. Parabéns. Certo. Não estou só a querer falar mal. Aí o João falou, como que um brasileiro bate em um português a falar do CR7? Incrível. Pois é, tem um tal de Pelé aí que permite com que a gente traga a carta dele toda vez que a gente tá perdendo uma discussão. A gente, mas e o Pelé? Sempre, é perfeito isso, João. Aí o Carlos falou, o Ronaldo nos últimos anos seca tudo à volta na seleção. Isso foi bem Mas não foi o caso ontem. Não foi o caso ontem. Dessa última data FIFA em geral, né? Tem não, mas ele também tem tido azar. Ele tem tido azar também. Ele, por exemplo, ele começou a jogar bem. Ele nos 2 primeiros jogos por Portugal no Europeu, ele jogou bem. A bola só não entrou. Porque às vezes era um bocadinho o que ele dizia. A brincadeira do ketchup. É só começar a entrar. É, pior que é. E também Portugal precisa, né, ser um pouco mais ofensivo em linhas gerais, assim, né? Conseguir criar jogadas de finalização, que é um problema, inclusive, da seleção brasileira nesse momento. Aí o Vinícius falou, Fábio Paim é o maior flop da história do Chelsea. Era tido como melhor que o CR7. Aí o Lucas falou, o Éder é maior que o CR7. Decidiu. Marcou o gol da final contra a França em 2016. Nunca marcou golos na vida dele. Mas naquele jogo marcou. Mas enfim, a gente começou do nada a falar do CR7 aqui, porque a gente tava falando de data FIFA, né? E essa data FIFA em geral, assim, pra mim tá meio que no 0x0. Vamos ver como vai ser. Eu acho que tem jogo hoje e amanhã ainda, né? Acho que amanhã ainda tem. Na quarta-feira já não tem, deixa eu ver. Quarta-feira já acaba a data FIFA. Então a gente tem dia 9 e dia 10. Cara, em geral a data FIFA pra mim tá sendo bem no 0x0, assim. Não tem muito mistério. Muito por causa de um gol que eu tomei no sábado. Foi um capa e qualquer coisa pra vala lá. Um gol que pra mim tinha bastante valor tomar. Acabei tomando e vida que segue. Vira a página. E aí eu joguei o lucro que eu tinha conquistado basicamente fora ali. Pois, mas... Como eu disse, data FIFA pra mim é sempre aquele 0x0 ou um pouquinho lucro, sabe? Então... Até que essa data FIFA tava indo bem, mas esse... A minha tava boa, René. Também ele veio o gol da Escócia, varreram 3 takes com a bola lá dentro. No jogo de Portugal ontem, sim. Já me estava a esquecer. Ontem eu acabei não... Se não tivesse esse red, até estava bem ok. Ontem eu acabei não trabalhando, mas... É isso. As minhas datas FIFAs em geral, são sempre assim, meio capenga, velho. Fica sempre no detalhe pra eu sair ou com 4, 5 stakes de lucro, ou com uma stake de lucro, tá ligado? Ou às vezes até em prejuízo. É aquilo que a gente falou no último Forrada, né? Quem quiser assistir um pouco mais, entender um pouco mais a nossa opinião sobre data FIFA, assiste o último Forrada. Mas o foco aqui é falar mais com relação à leitura de jogo, né? Pra um trade um pouco mais técnico.
E eu acho que na data FIFA, especificamente falando, é mais difícil da gente conseguir colocar a leitura de jogo em um nível de importância maior, pela questão de ser um jogo de seleções, né? Não sei a opinião de vocês. E já entrando diretamente no tema, o que seria, na opinião de vocês, uma leitura de jogo para o cara que quer trabalhar mais tecnicamente o mercado, né? Ou seja, quando a gente fala trabalhar mais tecnicamente, vamos só, né? Tá todo mundo na mesma página, né? Trabalhar o jogo mais tecnicamente, ser um pouco mais técnico dentro do mercado, significa que você vai estar aproveitando mais a maravilha que é o próprio mercado. Então, se o preço desgarrar do preço que você acha correto, você vai entrar. Simples assim. E quando ele chegar num preço que você acha que é correto, você vai fechar a posição ou reduzir, enfim. São movimentações, é você aproveitar ao máximo o mercado. Isso é ser um trader mais técnico, tá? Só pra todo mundo estar dentro da mesma página. E agora, na opinião de vocês aí, leitura de jogo pra esse trade um pouco mais técnico. O que é, na opinião de vocês? Pode F. falar, Daniel. Fala tu, André. Se ninguém falar, falo eu. Então fala tu. Vou falar. Na minha opinião... pode falar, André. Não, pode falar. Na minha opinião, assim, quando a gente para pra pensar em leitura de jogo, a gente tem duas grandes frentes, posso dizer assim. A primeira grande frente, na minha opinião, é o que eu aprendi no começo da minha carreira, com o Tavares, com o Theo, com o Netuno, que é aquela leitura de jogo padrão. Laterais avançados, marcação pressão, o time tá recuperando a segunda bola, tá conseguindo finalizar, não necessariamente a finalização, mas tá conseguindo criar chances de finalização, tá tendo escanteio, bolas paradas pra área. Esse tipo de leitura de jogo é o primeiro grande prisma, né? Que é aquela leitura de jogo que, cara, é óbvia, todo mundo consegue olhar pro jogo e perceber. Que é a leitura de jogo da posse de bola, por exemplo. Todo mundo consegue perceber quando o time tá melhor porque ele fica mais com a bola. Ele consegue, né, chegar no terço final de campo, ele recua, inverte, enfim, ele consegue ter mais volume que você olha pro jogo e fala assim, cara, isso aqui de fato é um padrão aqui de um time que tá melhor. E aí, em cima desse grande prisma, você encontra estratégias e abordagens mais lineares, posso dizer assim, como os métodos que eu comecei aqui. Back favorito, inicialmente não era back favorito, né? Era lei zebra, depois evoluí pro back favorito, over limite, longa exposição, over à frente, longa exposição. Todos esses métodos, a maioria deles espelhados e copiando de fato algo que já funcionava com o Theo, principalmente, que era a minha principal referência na altura. E então, esse é o primeiro grande prisma. O segundo prisma, que foi algo que eu fui apresentado por esse senhor que está aqui do lado, que é o Daniel Gonçalves, que é um trading mais técnico, como eu já havia dito, que é um trade mais respaldado na leitura de lances, não tanto assim da leitura de jogo, certo? E eu fiquei obcecado pela lógica dos 5 segundos, tem vários vídeos aqui no meu canal explicando e mostrando ali a minha evolução, saindo desse trading mais longa exposição para lei zebra, ficar exposto ali 5 minutos, 4 minutos, né, 10 minutos às vezes, ou back favorito, ficar exposto ali 2 minutos, 5 minutos, ou 10 minutos às vezes, para um trading de, beleza, eu vou entrar, vou fechar, vou entrar, vou fechar, vou entrar, vou fechar, vou fazer ali 70, 80, 100 cliques ao longo de um tempo de jogo, tá? Esse é um outro prisma, né? Então a gente tem aqui o trading, não diria menos técnico, mas um trading mais de longa exposição e um trading mais de curta exposição. Não necessariamente que é curta exposição um e que o outro é longa exposição, não é isso que eu quero dizer. Não quero encaixar dentro dessas caixas, mas pra gente fazer esse primeiro panorama, acho que é importante dizer isso. Então, de um lado, eu tenho um trading mais respaldado numa leitura de jogo ampla, no outro tem uma leitura de jogo mais lance a lance, uma leitura de jogo mais pro curto prazo, mais para fazer uma movimentação, duas movimentações ali de mercado. Seria, por exemplo, o caso de eu, ao invés de eu entrar over limite aos 70 minutos, eu entrar aos 65, porque eu identifiquei que aquele período ali o mercado vai ter uma tendência a lateralizar mais, porque tá tendo um peso de dinheiro muito grande ali em lei segurando aquele mercado. Ou seja, é um trading que, na minha visão, é um trade mais técnico, um trade que você consegue aproveitar mais o próprio mercado. Essa seria a minha explicação.
concordam ou discordam? E aí agora a opinião dos senhores aí pra gente continuar. Não, sim, eu também passei por isso, de passar eu acho que é uma evolução, de ter aquela método ali, de tem que ter esse panorama para fazer alguma coisa no mercado. Também passei pelos 5 segundos do Daniel sobre a leitura de jogo. Passei e Hum. tive o privilégio de ver a Mas 5 segundos evolução. não é só para mim, é para vocês também. Quando clicam é 5 segundos para toda a gente. Sim, Certo. mas, certo, mas a leitura de jogo a que a gente está falando aqui é sobre os 5 segundos. Tipo, tem 5 segundos para fechar, porque a bola foi. O cara pegou entre linhas, a gente falava muito disso. Pegava entre linhas e virava e já estava sozinho. Talvez não tenha 5 segundos para fechar quando ele tocar pro atacante fazer o gol. Aí já fecha. Enfim, mais ou menos Mas nesse tentem fechar sentido. na mesma, já agora, porque tem muito. Tentem fechar a preços que façam sentido, que isso tem muito valor, desde que não É, vão. Desde que sejam criteriosos com o preço. No Ok? hino na lua vai ter valor sempre, né? Não. Se não forem na Lua, se forem ao preço a que está, sim. eventualmente. E aí, eu também vi o Daniel passando pela Copa e estudando leitura de jogo. Eu acordava 6h30, 6 horas, 5h30 da manhã, tinha um monte de, de fotos e gráficos e tal, ele mandando, ó, porque a leitura aqui, que a gente tava com delay. Se a bola vinha aqui pra cá e pra lá, e acerta e tal, eu falei, esse gajo é diferente. A gente sabe que é. E tal, e aí também com a evolução, juntando isso com o do Renan, que é o do viés, que eu acho que a leitura pelo viés, para mim, foi o que fez eu melhorar meu trade. Consequentemente, meu PL, sim. Mas o meu trade, porque antes eu fechava em tudo e eu queria entrar em tudo. Eu queria sempre estar no mercado e sempre querer fechar. E um tempo deu certo, depois começou a ficar mais complicado. E a leitura pelo viés deixa você mais seguro do que fazer, pelo menos para mim, e também ter mais certeza do que você faz. Porque se eu vejo um jogo que o time tá mal e tal, claro, vamos pro mercado, então vamos fazer leitura mesmo pro mercado. Eu fecho muito mais pelo mercado do que antes. Eu fechava só quando tinha a opção de fechar. E aí, eu trabalhando com o viés e esse time realmente tá mal, mesmo ele atacando e tal, ele é a zebra e o mercado tá descendo aqui, o preço tá errado, juntando tudo. Com essa leitura, fez mudar meu trade em si e, consequentemente, meu PL. E eu acho que quanto mais você, quer dizer, tudo que você puder colocar no seu trade para melhorar é bom. Ah, é só o mercado? Não. Se você puder melhorar a sua leitura, também é bom. Igual eu e o Daniel conversava muito. Ah, o Muziá lá pega. A gente tá com forrada que a gente falou disso. Dependendo do jogador que pega esse lado aqui, o time só joga desse lado. Pegou o Rafael Leão 1 contra 1 e tal. Isso é leitura de novo. E aí é mais específico de um time. Se você tiver essas informações que podem fazer diferença, lógico que é bom. Então, por isso mesmo que leitura de jogo eu acho que é muito bom, principalmente se você trabalhar mais tecnicamente. Tá, curioso. É porque você falou que a leitura de jogo ela é mais importante se você quiser trabalhar mais tecnicamente. Explica um pouco mais essa sua linha de raciocínio. E também, se você puder explicar a questão do viés, como que você incorporou, né? Porque isso, eu acho que. Arrogância minha falar que é um conceito meu, né? Mas foi algo que eu meio que popularizei dentro do Alpha, né? Em alguns vídeos aqui, tanto do Forrada quanto no meu canal mesmo. É... Mas como que você adaptou isso pra fazer sentido pra você, né? Porque às vezes você pode pegar um conceito de outra pessoa e falar, ah, beleza, pra mim não funciona, foda-se. Mas como que você adaptou isso pra você e gostei essa sua última frase com relação à leitura de jogo favorecer o trade mais técnico? Eu tô ruim de cabeça, eu tô mal. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Não, é só pra Eu falei o quê? você falar um pouquinho sobre a questão do viés e essa última questão, que é, tipo, a leitura de jogo ela favorece o trader mais técnico, né? O trading mais técnico. Por que que você tem essa opinião? Que é algo curioso, eu nunca tinha ouvido você falar sobre. É porque, pelo menos para mim, e eu tô vendo principalmente junto com o viés, que antes eu tinha
Não, a palavra não é preconceito. Eu não prestava muita atenção. Eu acho que fez sentido pro Daniel, que a gente fala muito de São Paulo e de alguns times da Inter de Milão, saber do jeito que eles jogam, ajudam você a trabalhar até melhor o mercado. Porque querendo ou não, o mercado também sabe como é que eles trabalham. Ah, a Inter de Milão tá ali sofrendo. Calma aí, vai dando. Claro, se eles tiverem só fechado, não quererem mais, ou contra-ataque, você vê nas linhas, se o contra-ataque não tá meio que armado, beleza. Agora, o contra-ataque tá armado, pegou uma bola, o mercado também, junto com a leitura de jogo, vai se comportar diferente. Não é porque a Inter de Milão tá lá atrás que eles vão sofrer. O São Paulo pegava a bola, jogava entre linhas. Tem hora que ele dá uma segurada, dá uma parada, e isso aí é o que a gente conversa muito. Claro, a gente não sabe todos os times e pelo jeito que a gente trabalha, pelo menos nós três, a gente pega o jogo e vai fazer. Eu não vou fazer só o São Paulo, mas você saber mais de leitura de jogo, igual o Neverton, eu acho o Neverton, que a gente já fala aqui várias vezes. Você acha, ajuda muito ele juntar com o mercado, que ele sabe muito também, a ter um resultado muito bom que ele tem. Porque ele sabe muito de leitura. E tem coisa que ele fala no alfa, no meio do jogo, que algumas pessoas, não sei se todos, pensam bem antes de clicar em alguma coisa por causa da leitura de jogo que ele fez. Ah, mas esse time aqui, por causa. O cara tá passando ali, e enfim. Então, quanto mais. A gente teve um bate-papo no começo do alfa sobre ódio de referência. E que teve um debate lá sobre, precisa de ódio de referência? Não precisa? Claro que precisa. Quanto mais informação, melhor. Você tá na frente. Um debate Isso é óbvio. acalorado, inclusive, entre eu e o Paulinho lá. E o Vaguinho, que eles não usavam muito e tal. Mas é lógico que precisa. Assim, pelo menos para mim. Porque é mais uma informação. Quanto mais informação você tiver, é melhor. E a última frase que eu falei, que é só ver a evolução, pelo menos. Para mim, podem falar o que quiser, beleza, sem problema, cada um tem opinião. Mas quanto mais você juntar os dois, eu acho que o mercado é mais importante que o que é a leitura de jogo. Um pouco mais. Mas se você conseguir juntar os dois, quanto mais você evoluir em um e evoluir no outro, você vai ter melhores resultados. E por isso mesmo que você tem que evoluir na leitura de jogo. Os laterais estão passando. Os laterais pararam de passar. E aí, você não vai fazer mais nada? Tá, mas aí eu vou juntar com o mercado. Tá, mas aí você não vai ver o jogo? Tem gente que faz só pelo mercado, tudo bem, mas eu acho que perde informação do jogo. Se você trabalhar só com a leitura de jogo, perde a informação do mercado. Mas Sim, há muitas mais oportunidades. Se tu trabalhares só em Aham. cima da leitura de jogo, por exemplo, vais ter oportunidades mais limitadas porque tu vais entrar na leitura de jogo que se encaixar melhor no que tu gostas mais. Epá, e tu trabalhando no mercado, no mercado também acontece, ok? Por exemplo, a maioria de nós que trabalha tem uma aptidão, não é uma aptidão, mas acaba por entrar muito mais vezes quando uma odd rebenta, quando vai dar uma descida forte, do que muitas das vezes em lateralizações. Nós quase todos, de certeza, que nós aproveitamos muito mais descidas fortes do que quando dá uma lateralização. Ou pelo menos, tecnicamente, fazemos melhor a descida, eu acho. Porque a lateralização desconfiamos sempre meio que dela e saímos e às vezes ainda dá quase mais um minuto e coisas deste. Pelo menos eu. Nós desconfiamos mais da lateralização. Ou seja, também fazemos mais coisas dentro da nossa leitura de mercado. Nós também há coisas que somos mais propensos a fazer mais do que aproveitar tudo o que o mercado dá. Mas mesmo assim eu acho que se consegue ter muito mais volume por mercado do que se só trabalhássemos de uma forma. Só trabalho mercado, só olho para a leda e só trabalho leitura de jogo e só entro pelo jogo. Ah, Agora, eu acho que ambas isoladas, o EV pelo mercado é maior, ok? Só pelo mercado. Mas não dá para colocar também stakes tão grandes do que só em cima da leitura de jogo.
E eu acho que ambas são EVs mais esmiuçados, ok? Mais pequenos. Tipo, só pela leitura de E jogo ou só pela leitura de mercado, né? ambos são EVs mais pequenos. Eu acho que pela leitura do mercado o EV é maior e consegue formar muitos mais trades, Comparado com só leitura de jogo, do né? que só leitura de jogo. Eu acho que o EV é maior e acho que dá para ter mais volume. Ok? Se eu só pudesse escolher ou um ou outro, eu escolhia assim de logo disparado de mercado. Ok? Aham. Mas ambos isolados têm um EV bem menor do que unir os dois. O EV com os dois dispara. E as oportunidades também. Ou um refina o outro. Ok? E eu acho que é por aí. O Renan falou muito bem, foi muito completo no que falou. Da Ah, história da leitura de jogo no Brasil é como se fosse assim, o que ele falou. Pelo menos para a história do Renan na leitura de jogo foi esse, foi o que ele falou. sim, mas ele fez um bom resumo. Eu vou só acrescentar uma coisinha, se calhar, a cada coisa, que é leitura de jogo base. Eu vou-lhe chamar base, que é nós lermos o jogo como um todo e tomarmos uma decisão, que normalmente é, enquanto houver essa leitura, essa posição é para manter, mas o que nós acabamos por ver é que, por exemplo, quem entra em over limite longa exposição não é longa exposição, é uma aposta, quase toda a gente. Ou faz uma espécie de over daronco, ou é mete lá na taxa de acerto e seja o que Deus quiser. E, e para mim essas entradas são DV curto, ok? Ah, porquê? Porque vamos supor, quem está no mercado e trabalha o mercado tecnicamente consegue ter às vezes até, mesmo não sendo tão bom executar esse tipo de abordagem, às vezes consegue explicar melhor. Porquê que eu digo isto? Porque vamos supor, quando é que entram, quando é que um mercado lateraliza e muda a linha? É porque o jogo mudou, certo? Sim. E vamos supor que lateraliza durante 2 minutos. Depois, se o mercado começa a ir embora e a descer normalmente, o que é que aconteceu? Já ajustou o que tinha que ajustar, certo? Então a entrada de longa exposição deixou também de fazer muito sentido porque, porque o preço já está onde devia estar. Provavelmente na maioria das vezes. Certo? Sim. Isso que eu disse faz sentido ou não faz? Faz. Sim. Ou seja, para os 90 minutos, teve valor com o somatório daquele que houve aquele pressing e que o mercado ajustou. Mas se o mercado atrasou, já corrigiu. Ou seja, a partir dali, quem entrou já não tem EV. Mas quem entrou tem um EV até ao final do jogo, porque teve ali um período de tempo que era de extremo EV. Que aquilo Mas que de depois se fato tinha dilui, muito valor, né? mas que depois se dilui no resto dos minutos onde o preço já está ajustado. Ela tem valor na mesma. Mas se ele ficasse só aquele período, mas se o pessoal ficasse apenas aquele período em que ela ajustou, é de EV extremo. Porque ali é que estava o real valor. Que é a tal leitura de jogo, ok? Que fez essa entrada. Se essa entrada tiver aliado uma saída também com os mesmos conceitos para sair, essas entradas têm extremo efeito. Extremo. Pronto. É por aí que é só para terem noção que é em longa exposição, não sei o que tem valor. Tem. Mas assim que o mercado corrige aquele preço, tente para depois estar no zero, depois daquilo. Ok? Depois, vem a leitura de lance, como estávamos a falar. E eu acho que aqui tem que ser dividida em duas situações, ok? Que se fala pouco. Que é leitura de lance pelo que eu estou a ver e reagir exatamente ao que eu estou a ver pelo delay, ok? Se meter alguma leitura de mercado, dispara o EV também. E leitura de lance, por exemplo, para refinar as nossas entradas. Vocês preferem estar num contra-ataque do Real Madrid ou do Espanhol? Preferem estar no contra-ataque do Espanhol, certo? E se tivermos a nossa posição aberta, ou se quisermos deixar entrar, temos preços propostos
deixam entrar, se puderem escolher a deixar entrar, apesar do que o do Real Madrid vai pagar mais, mas preferem deixar entrar posições num contra-ataque do Real Madrid ou num contra-ataque do Espanhol. Num contra-ataque do Espanhol, e nós estamos a ler o contra-ataque, é lance, ok? Ou seja, nós podemos utilizar a leitura de jogo, vá mais curta, chamem-lhe lance a lance, para melhorar o EV de cada trade que nós fazemos, isolado, ok? Leitura de, e isso muitas das vezes explicando aqui viés, ok? Porque que viés é a leitura de jogo, é uma leitura de jogo que nos dá uma tendência de posições no mercado, certo? Certo. Pronto. E é mais inteligente ir em cima do viés do que fazer trades aleatórios por uma razão, porque a nossa leitura normalmente é certa e a probabilidade do nosso trade sair como nós pensamos dispara. É aí que está a base do viés, diria eu, assim, esmiuçando mais. E quando nós saímos desse viés, é porque o preço saiu fora daquela nossa leitura e virou um absurdo contrário. E nós muitas das vezes temos que ir contra esse viés. O meu viés era Tarley, mas aquela equipa está a atacar faz 3 minutos, que a bola não sai da zona de finalização e dá uma bola parada e ninguém teve coragem de baixar aquele preço. Nós vamos contra o nosso viés para fazer uma oscilação E eu diria absurda. que são as entradas com maior risco, porém as com maior retorno. Eu adoro as com entrar maior contra o retorno, viés do embora eu não mercado. seja, acho que sejam de maior EV+, ok? Isso vai ser uma eterna discussão e eu não sei. Que são de EV+, eu acho que são porque eu faço-as. Cada vez mais. Mas não sei se é as que têm maior... Para mim não são as que têm maior EV+, ok? Eu vou dizer Eu para falei mim... que são as que têm maior risco, portanto as que têm Sim. maior retorno. Eu não falei com Sim, relação sim. ao EV+. Eu não disse que tu disseste, mas é a ideia que fica. Entendes? Quem ouve só a parte do maior retorno, o maior retorno é o que paga, é o que tem maior green, paga uma oscilação maior ou uma percentagem maior. Não vamos meter oscilação porque o mercado paga diferente consoante os preços. Mas é o que paga a maior percentagem. Mas pode não ser até um EV maior. É bom também deixar isso dito para as pessoas pensarem em cima disso. Às vezes, se calhar é. Eu não sei se é. Eu acho que não é, mas eu já vou tentar esclarecer isso. E aonde é que eu vejo que é aquela entrada em que o mercado desce, tipo, quando falam lá no Alfa, tobogã? É quando dune esta putaria toda que eu falei. Bate uma leitura global, por exemplo, vamos falar a Under. Bate uma leitura de Under em que todos os traders abraçam. O jogo bate certinho com o nosso viés, que é Under, e não acontecem lances de perigo. Ninguém fica assustado para fechar. E nós conseguimos entrar numa posição, por exemplo, que foi uma posse de bola da Zebra, e a Zebra começa a trocar a bola e o favorito deixa de trocar a bola e não faz pressão para recuperar. E o preço está ligeiramente inflacionado para os minutos que faltam. E uma entrada dessas, às vezes, acaba com 10% de lucro, 15% de lucro ou até mais, porque nunca houve necessidade, nunca assustou. Porque se assustar o mercado ali pelo meio, acabou também essa descida feita de tobogã. Têm que se alinhar os astros todos e bater isto tudo certo, e aquilo vai para lá abaixo e nós, a trocarem a bola, nós ganhamos 10%. Um risco reduzido, super reduzido, não se passou nada, as duas equipas não querem e o mercado vai atrás. E isto para mim é o que tem mais a ver, assim, disparado. Quando é que isso acontece? É tipo back favorito, ou é tipo vovô, acontece umas 4 ou 5 vezes na semana, se tanto. Assim, daquelas mesmo grandes que pagam muito bem. Dava para viver só disso. Dava, mas elas são muito escassas. Você ia ter que ser muito paciente, viu? E pronto, eu acho que dei aqui uma explicação bem completa das situações todas. Vamos embora. Até amanhã, malta. Esse negócio, Obrigado. esse negócio do contra-ataque aí, você deu o exemplo do contra-ataque ou alguma coisa nesse sentido, foi o que aconteceu porque a gente trabalha com probabilidade, né? E então, por exemplo, eu fiz o jogo da França e Itália. Eu levei o primeiro gol da Itália.
aquele golaço de Marco. E aí a Todo França... mundo tomou esse gol, né? Golaço. Foi tão bonito que eu até falei assim, tá bom. Tá bom. Não, assim eu levo, assim é na boa. Esses Assim aí faz um nem, gol nem com machuca skill. tanto, cara. É tipo Mentira, tomar o mentira. gol do Flamengo pra você, André. Não, a do Flamengo, beleza. Não, mentira. Eu acho horroroso. O pior pra mim é tomar gol da Argentina. Aí é pra quebrar o computador. É, aí é foda, realmente. Pegar o gol da Argentina já é ruim, mas... Mas, enfim. E aí, no segundo tempo, teve um primeiro contra-ataque e tal, e a França subindo. E aí, o segundo contra-ataque, eu acho que teve dois gols de contra-ataque. Eu não sei se eu fechei o primeiro ou fechei o segundo e não levei o terceiro, por quê? Porque eu vi que, tipo, a Itália estava pronta para o contra-ataque. Diferente do jogo da Espanha de ontem, que estava com menos um jogador. Ele vem a putaria toda, ele vem com esses gols todos. Não, o preço altíssimo. Altíssimo não, estava alto. Porque só a Suíça mandando bola em cima. E aí vem o viés. O preço está alto, pelo que eu estou vendo no jogo. A Suíça tentando, talvez conseguindo, que a probabilidade pode ser que consiga. Mas bola na intermediária, cruzando e tal. E a França. O que acontece quando a Espanha pega a bola num tiro de meta ou impedimento? Você vai plantar. Plantei, tava plantando. Balão pra frente, a zaga da Suíça lá na frente, a bola pinga. A plantação toda. Eu tava com uma. Não, eu dei sorte ainda. Eu tava com que eu plantei um pouco acima, não foi no tique assim. Eu tava com uma, aí eu tô vendo a bola subindo. 5, 4, mistake batendo lá. 3. O cara Nossa. domina a bola, Quem nunca, levei né? com 2. E o outro gol também, a Suíça perde a bola, o cara só dá um passo pra frente, tá o outro sozinho. O segundo, mas assim, enfim, com menos um, o que você acha? Levei 2 gols, levei 3 stakes em 2 gols, enfim. E pra mim é chato, porque eu não sou de fazer muito stake no jogo. Então, assim, são coisas diferentes, porque a probabilidade do contra-ataque da Espanha, tanto é que foi no balão, era pouca. E o viés meu pelo preço e tal era um. O da Itália era outro. Quando a Itália fazia de pegar a bola e tal, eu já meio que ficava alerta para fechar. A Espanha pegava a bola, eu não ficava, porque o contra-ataque não estava saindo, e era muito raro eles pegar. E é o caso do viés e tal. Enfim, falei um jeito do viés que eu me estrepei, mas enfim, é isso. Dando um exemplo. E E agora não eu tem valor vou. nenhum. E agora eu vou pedir pra galera deixar o like na live, Agora, Ronald. se inscrever no canal. Manda qualquer coisa aí no chat, cara. Manda um X do Elon Musk aí. Manda um L, manda um M, manda qualquer coisa aí no chat. Só pra o YouTube, né, entender que essa live aqui tá sendo boa, tá sendo interessante. Então manda qualquer coisa aí no chat. Se inscreve no canal e deixa o like. Dito isso, agora eu vou falar sobre um aspecto que eu acho que é bem importante. A questão do viés realmente revolucionou meu trading. Isso aí eu já falei várias vezes, tem vídeo aqui no meu canal, já falei no Forrada várias vezes. Dentro do Alpha, todo dia praticamente eu falo, porque é algo que realmente mudou muito o meu mindset, vamos dizer assim, aqui dentro. Por quê? Porque eu aprendi a trabalhar de fato o back e ao under. E depois, numa tentativa de subir meu PL, eu aprendi de fato a trabalhar lay ao under. Era o cara que pegava 2, 3, 5 gols por mês, que passou a pegar 30, 40 gols por mês. Era o cara que tomava 20 gols por mês, 30 gols por mês, e passou a tomar 5, 10 gols por mês. Ou seja, um cara que foi totalmente do back ao under pra totalmente lay ao under. O cara que priorizava de fato trabalhar só lay, e o cara que priorizava trabalhar só back, né? E o que acontece com esses dois perfis aqui? Os dois perfis de traders tiveram o mesmo resultado. Tá aqui no meu canal, vocês podem ver. Então eu não vou nem me aprofundar muito no assunto. Mas basicamente foi isso. O cara que trabalhava majoritariamente lay e o cara que trabalhava majoritariamente back ao under. O resultado, muito parecido. E aí, o que eu falei? Bom, eu vou tentar juntar os dois Renans, assim, né? Os dois traders. E consegui juntar. E a maneira com que eu encontrei de juntar foi não jogando fora meu 2017, meu 2018, meu 2019 como trader. Eu não joguei fora os 3 anos que eu tinha de experiência aqui. Porque durante 3 anos, o meu trading foi 100% ou 90% respaldado na leitura de jogo.
E durante, inclusive, e 2020 também, tá? Desculpa aí, tem 2020 também, então são 4 anos. Então, durante esse período todo, eu usava leitura de jogo. Então, quando eu comecei a trabalhar tecnicamente, né, ou fazer o trading mais técnico, eu simplesmente peguei 4 anos de experiência e joguei fora. Por quê? Não é porque eu não queria trabalhar assim. Tinha também esse fator, mas não era o principal. O principal era porque, nesses 4 anos, eu só olhava pro jogo praticamente. O mercado era um pano de fundo pra mim. Era muito mais importante a questão da leitura de jogo mesmo pra mim. São 4 anos disso. 4 anos eu estudando. Inclusive, o Raul do Categoria Canal, eu sempre falo dele aqui, ele me ajudou muito, mas muito, na minha leitura de jogo. Depois eu posso até falar um pouco mais da leitura de jogo do Raul do Categoria Canal. Mas não era que eu não queria fazer esse trade mais. Era também porque eu não queria, porque eu conheci o Daniel e o Daniel me mostrou um mundo que eu desconhecia. Os cavalos pré-live também me ajudaram muito nisso, a saber que existe rentabilidades, né, só pelo mercado. Então, eu não conseguia trabalhar mais back ao under e trabalhar mais lay ao under. E em cima desses dois critérios, vamos dizer assim, eu ainda ter aqueles 4 anos meu de análise de jogo incorporado dentro desses dois estilos. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar lay ao under, eu criei, não posso falar que eu criei, mas eu trouxe um conceito e comecei a compartilhar o conceito dentro do Alpha, que é o conceito da frequência de mercado. E eu trouxe o gráfico de linhas de preço dos cavalos pré-live para o futebol. E funcionou brilhantemente. Até aquele momento eu não conhecia nenhum trader, tá? Nenhum. E aí eu vou ser arrogante mesmo. Não conhecia nenhum trader que trabalhava com gráfico de linhas de preço. Não conhecia. Fico muito feliz que hoje tem vários. Fico muito feliz mesmo. Com certeza foi influência minha, e isso não é arrogância eu falar. É simplesmente porque é fato. Eu não via, podia existir, mas eu não via. Então, deixa eu ser um pouco arrogante aqui e falar que isso foi total mérito, primeiro, do Nico, e segundo, meu, que fiz o curso do Nico e depois trouxe isso pro futebol. E funcionou muito bem. Então, quando eu comecei a trabalhar majoritariamente lei, eu trouxe o gráfico de linha de preço e comecei a falar muito da frequência de mercado. Frequência de mercado, frequência de mercado, frequência de mercado. Tem várias aulas dentro do Alpha Plus eu falando sobre isso. E ali foi a primeira virada de chave para no futuro eu mesclar o over e o under dentro do mesmo trader. Por quê? A frequência de mercado nada mais é do que eu olhando para uma linha, basicamente, que pode ser sempre descendente, ou uma linha que desce, lateraliza, desce de novo, ou uma linha que desce, sobe, depois desce de novo. Enfim, é basicamente o que a leitura de jogo passou no mercado. Eu demorei para perceber isso. A frequência de mercado nada mais é do que o mercado mudando aquela linha de preço em cima de uma leitura de lance. E se naquela amostragem de 10 minutos que eu tenho no meu gráfico, né, na amplitude temporal lá da linha de preço, se nesses 10 minutos eu tive praticamente nada de mercado lateralizado, significa que aquele preço para o mercado e aquele comportamento para o mercado, comportamento de jogo, né, não tem motivo para que aquele mercado lateralize. Ou seja, o mercado nos últimos 10 minutos está me passando a informação que o jogo é back and under. E aí que eu fui entender, e aí que eu comecei a incorporar o viés pra mim de uma maneira assim que, na minha visão, foi muito boa. E sabe qual é o ponto principal? Eu não preciso ter a minha leitura de jogo como sendo supra-sumo. Basta eu usar o próprio mercado pra me dar um viés claro. Por quê? Se o mercado lateralizou uma vez, opa, o mercado lateralizou. Olhei pro gráfico de linha de preço e percebi que lateralizou. Eu lembro do que aconteceu agora no jogo. O que aconteceu agora no jogo? O Barcelona, que tá empatando, teve a bola no terço final de campo. Então eu já tenho a informação. Toda vez, ou tem uma grande tendência que toda vez que o Barcelona tiver a bola no terço final de campo, o mercado vai lateralizar. Ótimo. Quando que o mercado desceu pra caramba? Bom, o Barcelona não pegou na bola. Ficou a posse somente com a zebra. Pronto. Eu já tenho um viés bem claro e bem definido pra eu saber quando eu vou ser o Renan do back ao under e quando eu vou ser o Renan do lay ao under. E isso mudou meu PL e eu acho que o seu também, né, André? Você fala bastante do viés, é exatamente nesse aspecto que eu tô falando, né? Sim, sim. Junto à frequência de mercado também, quanto tempo que está lateralizado, e isso eu não fazia. Eu era, falar a verdade, eu era muito da leitura. Eu falava muito de mercado, mas eu trabalhava até um pouco mais por causa da leitura de jogo sem querer. Porque, tipo, era um ataque dependendo, eu fechava.
tinha algumas vezes, e até muitas vezes, sem valor fechar. Não ataque tipo um contra-ataque e tal, um ataque tipo do Bayern. Por isso que eu não gostava nem de fazer jogo do Bayern. Agora eu faço de boa. Que é. Que é tipo assim, não, toda hora eu vou ter que fechar, toda hora eu vou ter que fechar. Eu prefiro fazer um jogo mais tranquilo. E isso me limitou muito. E hoje o Bayern tá com a bola, tá sem efetividade. A odd bateu ali, tá lateralizado um tempo. O viés é que. E é isso, eu vou pagar porque o Bayern tá sem efetividade e tal. Quando ele mudar o jeito de jogar e começar a entrar, talvez o sinal é o gol. Aí não tem o que fazer. Mas mudou um pouco e tal. O viés vai mudar, o mercado vai mudar, tudo vai mudar e eu vou trabalhar diferente. Esperar, sei lá, sair a bola. Bem que bola morta tá muito difícil, não existe mais. Mas existe pouco. Mas assim, hoje eu faço jogo bem mais tranquilo. Antigamente eu não fazia. Mas assim, não fazia mesmo. Eu tentava procurar outro jogo com menos liquidez e tal, e isso me limitava e eu que tinha que resolver isso. É, E tá resolvendo. e essa questão do viés, né, e da leitura, ela pra mim ela é muito importante porque através daquilo eu consigo antecipar de alguma forma um comportamento que já aconteceu. Porque assim, às vezes pouco importa se no primeiro tempo aquela equipe estava conseguindo sair no contra-ataque. Se no segundo tempo ela não teve nenhuma vez essa nem tentativa, o mercado não vai precificar aquilo ali. E o mercado não precificando, eu não vou ter uma movimentação para cima como teve, por exemplo, no primeiro tempo com um determinado comportamento. Então usar o próprio mercado para te falar o seu viés é algo que eu acho muito interessante, porque o mercado, não se iluda, tá? O mercado é muito melhor do que você, é muito melhor do que eu, é muito melhor que qualquer um em precificar. Pode ser que você discorde do mercado? Pode ser. Mas que ele vai ser soberano, ele vai. Então, assim, se você usa o próprio mercado para te passar informação, eu acho que você tá no maior suprassumo do mundo. Por quê? Desculpa, se você identificou algo que o mercado já identificou, o preço já foi. E aí não tem assim tanto valor. A leitura de Mas, ó, jogo. Renan, Hã? Pode falar. tenho uma dúvida. Tenho uma dúvida. Se o mercado é supra-sumo, então porquê que tem essas varridelas para cima? Porquê que te cria essa frequência de mercado? Essa frequência de mercado, o mercado está sempre a ir para cima, porque o mercado só vai para cima porque são pessoas assustadas ou pessoas a querer apanhar o golo a qualquer preço. Então isso não quer dizer que o mercado está a errar como um todo, várias vezes. Então, conceitualmente, sim. Mas na prática não. Por quê? O mercado ele não aceita desaforo, né? Se aquele mercado subiu, seja 2 ticks, 3 ticks e um lance aflito, significa que naquele ecossistema, naquele mercado, aquele conjunto de traders considerou que aquele lance mudava a precificação do próximo minuto, basicamente. Ok. Daí, olha que conceito bom agora. Malta, vou ser eu que inventei também, ok? Fica mesmo. Ah, o mercado está correto, mas os traders estão errados. É porque é difícil falar isso, porque Porquê? Porque se a o odd próprio subiu. mercado. Calma. Deixa-me. O conjunto das pessoas. Como é que eu vou dizer? O movimento está correto porque a odd subiu 4% e era uma jogada que justificou aquele perigo. Mas as pessoas que estão dentro daquela situação erraram porque a frequência de mercado, porque o viés já tinha mostrado que aquilo tinha acontecido várias vezes. E se elas ainda estavam naquela posição que fecharam aflitas, aquele trader está errado. Mas o movimento é correto. O movimento de 1 minuto provavelmente tá Não, 100% isto é correto. profundo. O movimento de 3, 4 minutos pra frente, não. E é até por isso que eu dei esse exemplo. Se, por exemplo, no primeiro tempo você teve vários contra-ataques de determinada equipe e no segundo tempo você não teve nenhum, o mercado ele tá desconsiderando aquela possibilidade dentro da precificação, porque aquele preço nunca voltou. E uma situação em que o mercado Mas volta, para isso, na não, mas maioria das vezes é uma situação de contra-ataque, né? Uma perda de bola no terceiro de campo, enfim, situações em que do nada muda muito a chance de gol, né? Basicamente. sim, não é só, mas as mais corriqueiras, sim. As que acontecem assim mais vezes, sim. Que é em Ahm, cima de um lance, normalmente, né? sim, sim.
Olha, perdi o raciocínio. Olha, Agora, se essa questão de o mercado subir em lances que de fato mudam a precificação muitas vezes, se isso aconteceu 2 vezes em 10 minutos, 3 vezes em 10 minutos, você já pode levar em consideração. Se aconteceu uma vez, tá? Na próxima o mercado já vai estar ligeiríssimo com essa situação. O mercado é muito eficiente. Então, a maneira com que você tem de fato extrair valor com a leitura de jogo é quando você consegue identificar algo que o mercado ainda não viu. Porque aí você pega o preço sem estar corrigido ainda por esse comportamento que a maioria do mercado percebeu. Sim, mas para mim, quando isso está a acontecer constantemente, o mercado está a errar, ok? O movimento, o mercado está a errar, porque ele manteria a linha alta, ele lateralizaria Deveria só se tivesse que lateralizar, né? lateralizar, mas não teria movimentos ascendentes e logo descendentes constantemente. Isso é pessoas a fecharem aflitas, e se estão a fechar aflitas, a posição é errada. Concordo Uma vez, totalmente. não, porque pode E isso acontecer é bem do nada, avançado, tá? várias vezes, para mim, várias vezes, quando isso acontece várias vezes, para mim o mercado está a errar e não, o preço não é aquele, deveria ser mais alto. Mas isso é outras coisas que eu não, mas isso são coisas que eu não quero também discutir muito. Mas 90% das vezes, sei lá, 95, 90, quase sempre o mercado está certo. E se não está certo, vai demorar minutos normalmente não leva 2 minutos infelizmente não leva 2 minutos a ficar certo. Ahm, e, e quando leva, pá, é aproveitar, mas normalmente, boa parte das vezes ele acerta e nós nem nos apercebemos. E só A depois, gente fala, pá, é verdade, faz sentido. a gente fala até lá no Alpha, até um exemplo assim, tipo, o time tá mal, sei lá, o favorito tá mal e a odd tá descendo e tal. Ele vai, pega uma bola, mesmo construída, vai e consegue chutar no gol. Ah, isso aqui vai mudar o preço. A gente Acabou, fala né? muito isso lá dentro. É. E muda, mas É. muda. Não, é Não, isso que eu tô falando. e Então, assim, trabalhando. você fala Mas 2, 3 imagina, mas se vezes. for isolada, mas faz sentido sendo isolada Não. e depois não acontece mais, às Esse vezes é o até é o ponto. Não, erro da outra não. Esse é o equipa. ponto. Não. Esse é o ponto que pra mim é foda, porque não faz sentido. E aqui agora eu vou dar um exemplo recorrente de dentro do Alpha. Todo dia a gente tá trabalhando lá dentro do Alpha. Todo dia a gente tá falando de situações de mercado. Todos os dias a gente tá vendo o mercado cometer o mesmo erro crônico. Todos os dias eu falo essa porra dentro do Alpha. Então, todos os dias a galera que trabalha no Alpha tem que parar ou tem que aproveitar esse erro crônico do mercado. E é recorrente. O mercado erra cronicamente todos os dias. Todos os dias Mas, eu falo situações lá em que pra mim é um erro crasso. mas isso não pode ser. Sempre vai continuar acontecendo. Mas Renan, mas isso não pode ser meio que atirar a moeda ao ar. Em algumas situações, sim. Em outras, eu acho que não. Percebe? Porque tem algumas Porque, situações que o erro é crônico, mas ele é um erro crônico que foi engatilhado por algo específico daquele jogo. Por exemplo, teve uma situação de VAR. Não dá pra considerar que é um erro, claro, dependendo do movimento, mas não dá pra falar que é algo que vai acontecer sempre, porque, cara, é uma situação de VAR. Tem jogo que não tem situação de VAR nenhuma. Mas tem algumas situações que eu já citei lá no Alpha infinitamente, inclusive no sábado, o head que eu tomei de mais de 1K lá, foi exatamente por causa disso. Quem tá trabalhando com a gente lá todo dia percebe os erros. E percebe as oportunidades que esses erros geram. Então, assim, é basicamente dinheiro de graça que o mercado tá dando. Qual que é o problema? É que, às vezes, esse erro sai caro. Porque você acaba tendo que se colocar em situações em que não são de baixa variância. E aí, por isso que lá dentro do Alpha eu recomendo pros iniciantes outros tipos de abordagens, né? não, mas eu não estou a falar tanto eu não estou a falar do lance de VAR. Eu estou a falar, por Não, exemplo, eu só citei o lance do VAR pra citar um exemplo de um erro, mas que não dá mas pra considerar como algo não, porque aí eu muito acho que não muda relevante. nada e o mercado fica todo maluco, ok? É, E abranda e corrige as linhas e não sei o quê, isso é tudo não é errado. algo que tá dentro do padrão do mercado. Pronto, Existe, e quando existe mas pode reverberar em vários erros. mas Né? normalmente, mas eu falo tipo situações, o favorito não está a fazer nada, a zebra está a jogar bem, perde uma bola a meio campo, dá um contra-ataque, remata, oportunidade de golo, e o mercado começa logo a abrandar, a abrandar, a abrandar, a abrandar, como se o favorito tivesse a jogar bem para caramba e não está. Foi apenas um erro pontual
Mas é assim, vamos supor que o favorito estava Uma realmente chegada a fazer aleatória, aquilo né? de propósito, mas imagina que essa era a estratégia, queria apanhar aquilo, ou que, ou que a partir dali o jogo muda. E aí eu acho que às vezes é meio moeda ao ar. Deem-me um minuto. Tranquilo. Continuem. E aí, esse aspecto que o Daniel comentou, pra mim é curioso, porque a gente tem dentro da nossa leitura de jogo, e aí, de novo, aqueles meus 4 anos não podem ter sido jogados em vão, né? Eu demorei, sei lá, 1 ano e meio, né, André, mais ou menos, pra voltar a fazer aquelas entradas de alavancagem. Lembra aquelas entradas de alavancagem? Leia o time que tá ganhando, back a Aham. zebra perdendo por 1 gol, às vezes 2 gols, back no correct score. Eu demorei, sei lá, 1 ano e meio pra voltar a fazer essas entradas, que sempre foram das minhas maiores rentabilidades com relação ao percentual, né? E eu demorei muito tempo pra ter confiança em fazer essas entradas de novo. Por quê? Porque eu não conseguia trabalhar tecnicamente e ter uma boa leitura de jogo durante aqueles 4 anos que eu treinei isso, né? E, e nesse aspecto, quando. Vamos lá, vou citar algumas coisas aqui da época do Renan de leitura de jogo, né? Eu aprendi muito leitura de jogo com o Gabigol, do clube, tá? Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos caras que mais percebe de leitura de jogo. O Theo, ele tem algo inato ali também, percebe muito de leitura de jogo. O Netuno, conhecidamente, mas o Netuno, na minha visão, tem uma leitura de jogo que é muito menos técnica, vamos dizer assim. É algo muito pessoal, na minha opinião. O do Netuno mesmo é algo, tipo assim, inato pelas experiências dele, seja jogando bola, seja assistindo o Gremildo dele. Mas é algo inato, até é difícil de explicar a leitura de jogo do Netuno. Mas trazendo um pouco para o exemplo que o Daniel trouxe, a zebra tava melhor, a odd do favorito saiu de 1,60, já tá 1,70. E do nada, uma situação aleatória, o favorito pega a bola, vai lá e tem um remate no gol. Isso já mudou. O mercado já assustou. Assustou, total. O mercado já assustou, a linha de preço do mercado de gols já começa a lateralizar, o match odds já não vai mais subir a 1,75 igual você imaginava. Já era, mudou tudo. E aí que tá, pra mim, o maior segredo. Se isso foi de fato aleatório, sabe o que o bom trader faz? Ele aproveita que o mercado como um todo vai ficar aflitinho. O mercado, por um movimento aleatório, vai ficar aflitinho. E o que ele vai fazer? Ele vai comprar posições contra esse favorito forte. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo foi totalmente aleatório. Não é algo treinado. Não foi algo que aquele time saiu do vestiário preparado para fazer. Essa não era a intenção do favorito. E quando você percebe isso e o mercado não, o que acontece? Aquela odd de 1,70, no exemplo que eu dei, ela não vai mais subir para 1,70 e poucos. Ela vai descer 1,67, 1,66, 1,65, 1,64. E ali é uma excelente oportunidade para você comprar a bons preços posições contra esse favorito. Percebe? Porque não é algo que está sendo treinado por eles. Foi algo totalmente aleatório. Por quê? Porque você identificou isso. E aí que tá o maior valor da leitura de jogo para mim. Se você fizer algo depois que o mercado já percebeu, igual, teve essa chance perigosa. Aí você vai lá e dá back a 1,65 no favorito. Pra mim, é algo totalmente equivocado. Desde que você tenha percebido que aquilo ali vai começar a acontecer a partir de agora. Porque aconteceu uma vez, vai ter grande tendência de acontecer 2, 3, 4, 5 vezes a mais. Eu não acho que é por aí, tá? Mas imagina, num outro exemplo. A odd do favorito tava 1,60, a zebra só tinha bola e a odd foi subindo. 63, 65, 67, 70, 73. Você fala, não, isso aqui tá errado. Por que isso aqui tá errado? Porque é exatamente assim que a Inter quer jogar. Logo eu vou começar a comprar posições a favor da Inter. Porque eu sei que ela saiu do vestiário preparada pra exatamente sair na transição ofensiva rápida. Sair no contra-ataque. Então, eu vou aproveitar que esse preço subiu e vou dar back. Quando acontecer o primeiro ataque, que é no exemplo que o Daniel deu lá, você vai saber que não foi aleatório. Logo você tá com uma posição de muito valor, porque você percebeu que aquilo não era aleatório, que aquilo era treinado, que aquilo era de fato um plano de jogo daquela equipe. E aqui agora eu tenho que citar o Raul do Categoria Canal, porque não tem como. Eu aprendi muito leitura de jogo com o Theo, principalmente, tá? O Theo é assim, um monstro na leitura de jogo. É assustador, realmente. E se tem algo que o Theo ele consegue identificar bem, na minha opinião,
Nossa, isso aqui tá esquisito, mudou alguma coisa. Sabe o cheiro de gol do Theo? Às vezes você nem tá vendo nada e o Theo já fala, isso aqui tá cheirando gol. Ele consegue perceber antes da maioria do mercado que algo vai acontecer. E é por isso que ele é tão bom. Porque ele consegue sentir, isso aqui tá cheirando mal. Ele já pula fora da posição. Ou ele entra dentro da posição. Por causa de algo que só ele percebeu. Então, por exemplo, dentro do curso do Raul do Categoria Canal, ele tem o modelo draft, né? Draft basicamente é como que o time defende, como que o time recupera a bola, como que o time avança e como que o time finaliza. Basicamente são os 4 momentos do jogo, né? E em cima desses 4 momentos do Raul, você consegue avaliar qualquer time do planeta. E em cima dessa avaliação que você faz de qualquer time do planeta, você consegue saber como que ele tá se defendendo. Basicamente, como que ele se defende é o desenho, de fato, do time. E como que cada um dos seus jogadores estão tendo postura individual, sabe? Tipo assim, pô, tá tendo algum jogador que tá fazendo uma marcação individual ao Messi, por exemplo? Tá tendo algum jogador que tá combatendo homem a homem em alguma região do campo específico? Tá dobrando marcação ali? Tem o desenho defensivo, só que quando chega o Rafael Leão ali, um jogador abandona o desenho defensivo e vai dobrar a marcação? Isso é basicamente como que o time defende, né? Como que o time recupera a bola? Padrão, marcação pressão ou posicionamento paciência, que é o que o Raul chama. Marcação pressão, tá saindo para abafar, de fato, pressionar o portador da bola. Paciência tá ali. Pode ficar tocando aí, filho. Eu tô aqui paradinho na minha linha, no meu sistema defensivo aqui, tranquilo. Como que o time avança vai ser como que, depois que ele recupera a bola, né? Como que ele vai chegar no ataque, né? Troca de passe, lançamento, aí pode ser arrancada, drible, enfim, 1 milhão de possibilidades ali do time avançar. Mas na verdade acho que são só essas, tá? Como, que é lançamento, troca de passe e drible mesmo, ou arrancada individual, né? Pega o Neymar lá no Santos, pegava a bola na defesa, saía driblando metade do time e fazia o gol. É isso, você vai na arrancada, né? E como finaliza, né? Se o time quer fazer cruzamento, se é através de bola parada, se é contra-ataque, por exemplo. O time quer, tipo a Inter quer finalizar sempre em contra-ataque, porque é um time de transição rápida. Ou o time quer lançamento. Então, existem essas situações. E em cima de tudo isso, você avalia um time, depois você avalia o outro time, e você faz um match de tudo isso e vê quais estratégias ofensivas estão prevalecendo com relação ao outro time. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é algo que eu estudei lá em 2019, lá em 2020, durante a pausa do futebol, inclusive, naquele período de pandemia, né? Estudei bastante isso. Não é algo que eu de fato use hoje em dia dentro do meu trading ao máximo, porque eu posso fazer toda essa análise. Se o mercado estiver discordando de toda essa minha análise, eu vou pegar toda essa minha análise e vou jogar no lixo e vou considerar o que o mercado tá me falando. Essa é a mágica do meu trading hoje. Eu não dependo da minha leitura de jogo para ganhar dinheiro aqui. Eu acho que isso é o ponto principal, tá? E você vai ter times, por exemplo, em geral, que são muito bem treinados, mas que não conseguem executar da maneira correta o que é muito bem treinado, porque tá jogando contra um time que tá counterando totalmente esse tipo de ataque do Brasil. Por exemplo, Brasil é um ótimo exemplo. O Raul, do Categoria Canal, de novo, ele postou um vídeo analisando a seleção brasileira. E o que o Raul falou lá, basicamente, é: eu discordo que a seleção brasileira não é bem treinada. Ela é super bem treinada. Você vê muita repetição de movimentos. Você vê, os jogadores compraram de fato, ele cita isso, os jogadores compraram de fato a ideia do Dorival. Porém, a maneira com que esse time está sendo bem treinado não está sendo muito efetivo para os times que ele tá jogando contra. Ou seja, é um time super bem treinado que na prática não funciona porque não é o melhor treinamento possível perante aquele ataque. Ou perante aquela seleção que ele tá jogando contra. Esse vídeo é fantástico e resume muito do que é importante dentro do trade com relação à leitura de jogo. Antecipar cenários. Você perceber que o Brasil tá sendo, por exemplo, tá tendo movimentos ali treinados. Ele tá tentando recuperar a bola sempre do mesmo jeito. Ele tá tentando avançar sempre do mesmo jeito. Ele tá tentando finalizar sempre do mesmo jeito. Que era com o Danilo mandando o lançamento pro Luiz Henrique, basicamente. Era isso que o Brasil queria fazer. Só que não tava funcionando. Se você percebe que não tá funcionando e entra a Lei Brasil, por exemplo, aí tá, na minha opinião, o segredo do máximo EV com relação à leitura de jogo. Agora, depois que o mercado percebeu, o mercado já foi, vai ter valor? Vai, mas não é esse valor todo que a gente pode imaginar. E falei demais.
Falem aí agora de tudo isso que eu falei, a opinião de vocês. E como que vocês usam a leitura de jogo no dia a dia, vamos dizer assim. Eu já falei, o Daniel, fica à vontade. Desmuta, Daniel. Tá mutado. F. Eu utilizo, eu continuo a pegar em todas as coisas em que eu me especializei e sou bom para fazer os meus trades, por isso só os trades vão mudando. É engraçado que a abordagem vai evoluindo e vai mudando, mas eu acabo por conseguir quase sempre utilizar tudo o que eu estudei em que sou bom, tipo leitura de mercado, leitura de lance na mesma e quase não faz, e faz praticamente cada vez mais só pelo mercado. Ah, entrada no mercado, eu utilizo muito leitura de lance para entrada no mercado, muito, 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 muito. E entrada proposta, ou seja, nem é quase nunca a forçar preço. ah, e, e é isso, acho que não devemos. As coisas, imagina, a mesma coisa que tu estudaste várias coisas há 4 5 anos atrás e hoje em dia vais utilizando, às vezes tens posições abertas imenso tempo e achas que o jogo ainda não está acutilante o suficiente para te fazer fechar uma posição. Ah, é um bocadinho por aí. Eu dei uma explicação, por exemplo, ao Wellington lá do Alpha, que houve uma descida, que houve uma quebra de 2 e a odd referência ainda não, e a odd referência não a tinha dado. Pela odd de referência, o Ah, mercado ainda não deveria ter quebrado. É isso. não deveria ter quebrado e ela foi por ali abaixo. Mas a odd de referência eu acho que estava à espera de ter também a situação safe para mudar, percebes? Aham. A própria 365 acho que queria uma situação do jogo mais tranquila para mudar a odd de referência. Mas mesmo que não fosse, mas o que é que eu acabei por unir ali foi tipo a equipa mais forte, já não lembro qual foi o jogo, mas a equipa mais forte teve muito tempo a bola, o mercado, o mercado começou a fechar posições, eu deixei a equipa fechar, eu deixei dar mais tempo de ataque, porque a primeira investida da equipa, que normalmente que é mais rápida, é que tem um perigo maior, e eu entrei para aí uns 20 segundos só depois, ou seja, eu tive o mesmo preço, não tive a primeira investida Perigosa, né? que é mais perigosa, que o risco é maior, não tive 20 segundos de exposição a levar com o golo e eu ainda apanhei o mesmo preço e o preço já estava saturado. E toda a gente que queria dar lay ao under nesses 20 segundos deu, todas as pessoas que queriam sair back ao under porque era da melhor a bola da melhor equipa saiu e já ninguém queria mais nada com o lay, ou seja, a próxima posição só poderia ser back. E já estava em cima de 2 ali em cima de 2 e não estava aí nada contra essa posição. Só a de referência. Mas a odd de referência tem. A odd de referência tem como é que vou dizer? Tem um peso muito forte na movimentação do mercado da Betfair quando eles se aproximam muito. Quando elas se aproximam demasiado. E mesmo assim estava longe de se aproximar demasiado, porque imaginem, se está a dar 1,90 mas deveria estar 1,83, se quebrar 2, só vai entrar dinheiro à série lá a 1,93, 1,92, 1,91, a 1,90. Só vai haver dinheiro à série de bots que vão contrariar aquele movimento. Lá embaixo, Ou né? traders que entram sempre em função da referência. Agora, dinheiro market maker, bots de arbitragem e afins, ela tinha que ir lá tocar mesmo abaixo em cima do 90. Eu também não estava numa posição de risco para aquilo lateralizar ali imenso tempo e tinha todos os indicativos, só não tinha aquele. E normalmente quando dá um 83 ou um 83 que devia estar a 2, não fica a 2, vai para um 98, 99, 97, já foi a quebra, vai quase sempre a quebra já embora. E ela desceu e depois mudou a referência e foi para um 90, ok? Mas depois alinhou-se tudo o que tinha que se alinhar.
porque eu juntei vários condimentos para Vários fazer ingredientes ali, né? todos aqueles ingredientes todos para fazer a entrada, e teve na mesma leitura de lance, teve leitura global, não foi exatamente aquela movimentação que me pagou 10%. Ó, Mas o, pagou-me uns 6, o sem grande... Gustavo ali no chat, Daniel, ele tá falando basicamente que foi uma aula isso aí que você fez lá dentro do Alpha. Porque na 365 tava 1,90, na Betfair caiu pra 1,91. Essa leitura de jogo mais mercado foi uma aula. Porque realmente é algo que não é muito óbvio, né? É algo que é bem mais avançado do que aquele trading mais básico de só odd de referência, né? Ou seja, eu utilizei ali um monte de coisas, e foram tudo coisas que eu fui acumulando, que eu utilizava para fazer outro tipo de trade. Ok? Sim. Mas se eu já sei essas coisas todas, eu tento colocá-las a meu favor. Às vezes não são muito óbvias, pá, mas é isso que os anos nos dá, não há muito que fazer. É estar aqui a trabalhar, pá, não, paciência. É. Isto que eu falei tudo isolado parece que é simples, mas juntar isto tudo no mesmo raciocínio Na em velocidade 2 ou que o 3 jogo te segundos, dá ainda, né? Que o sim, mercado é te obriga. complexo. É. Mas é É por isso complexo, que. mas atenção, mas eu perco muitas entradas por causa disto. Deixar também que eu perco muitas entradas por causa disto, porque se dá um pontapé de baliza eu perdi aquela descida, É. ok? Eu Estou a inclusive, falar do caso que deu bom, eu podia ter perdido a entrada. Sim. É porque quanto mais análises você tem, né? Maior vai ser o EV, porém, mais lerdo você vai ser na hora de conseguir entrar com todos esses cenários, né? Porque você tem que ponderar muita coisa, né? Realmente. Mas enfim. A qualidade do Daniel é inegável. É uma doideira. E aí, já chegando pro final aqui, agradecer, né, todo mundo que tá aí no chat, todo mundo que mandou um X, ó, os caras mandou a Ginomoto, Lula Livre, X, M, X, o Moisés mandou uma risada, e o Gustavo falou, não se coloca azeite na água do macarrão. O cara tá no delay da Sport Zone, pô. Lula Você viu? livre. Aí o Saúde Tá Ancestral ali mandou faz um tempo. BTC ali, ó. Ele tá ali faz tempo. Aí o Gudetama falou, gestão de banca não dirige Ferrari. Aí, ó, vai vendo. E aí o Gonçalves falou ali, ó, boa tarde, queria agradecer ao senhor Daniel sobre a indicação do blog do Valor Esperado em algumas lives atrás. Mesmo sem acesso ao curso, apenas o blog já tem um conteúdo enriquecedor. Top demais o blog dele. Mas procura aí o curso na net. Procura aí o curso na net que nem o louco, há de encontrar isso aí na Deep Web. E o aí Daniel levou o esperado que me perdoa, ok? Mas, toda a gente tem isso, ok? E aí o Vitor mandou ali, ó, Theo é sinistro mesmo, com certeza. E a Andrea, aí ó, nossa audiência feminina, falou, boa tarde pessoal, obrigada por essa partilha monstra de conteúdo. Tamo junto, Andrea. E aí o Natan, salve Natan, ele falou, qual é que vai ser? Bora pra CAF. Ele quer que a gente vá fazer CAF, de certo deve estar sem liquidez, Eu já né? estava aqui a montar as coisas para fazer o Kosovo, pá, mas isso até deve estar aí com 12 segundos, não sei, é no Chipre? Talvez não. Sei lá, talvez eu vou almoçar, cara. Bom, no mais, não, eu vou fogo. eu mandei o link aí do vídeo do Raul do Categoria Canal, me arrependi, porque eu mandei o link aqui, a galera saiu da live, foi ver o vídeo do Raul. Perdemos 10 pessoas aqui. Então, vão começar a Inacreditável. trabalhar. Estão a começar a trabalhar, Renan. Não, a galera foi ver o vídeo do Raul, cara. Eu mandei o link e o bagulho fez assim, ó. Mas tudo bem. Mas depois vocês assistam o resto, né? Não tem problema nenhum. Mas é um vídeo realmente excepcional. É um vídeo que ele analisa o Brasil, tá? E aí a gente vê que de fato o problema do Brasil não é o treinador, mas talvez as escolhas que esse treinador tá tendo, né? Os jogadores parece que compraram a ideia. E a notícia triste, tá? Na próxima data FIFA eu já tava feliz porque ia ter o Neymar. E o Neymar é o Neymar, né? Porém, aparentemente, ele vai ficar mais um mês e pouquinho fora, velho. Essa é a notícia triste. Ele tava fazendo os últimos exames pra voltar e parece que a perna que ele sofreu a lesão, né, não atingiu os níveis de força necessários. Então ele vai ter que ficar mais um tempo parado, velho. Inacreditável. Aí vamos ver, né, se ele volta ou não aí para a próxima data FIFA. É a minha esperança e a minha expectativa. A gente tá precisando de uma força
técnica dentro daquele elenco fraco da seleção brasileira. Mentira, o elenco não é fraco não, mas os jogadores precisam de uma liderança. E hoje em dia não A tem vossa ninguém seleção nessa é liderança. fraca, meu Deus. Não, tô Está enchendo o saco. tudo avesso. Não é não. Seleção brasileira é boa, cara. Tem bons jogadores. Só que, Do Da bom, frente, futebol, olha, da futebol frente não a é melhor não, seleção do mundo. Da frente está a ficar a melhor seleção do mundo. Vini, concordo. Rodrigo, Hendrick. Meu, o futebol não é fraco, o psicológico é. Cara, o Vitor Roque, ele foi pra seleção sub-21 e brocou 2 gols. Simplesmente. Mas errou um também, que Jesus. Ah, você viu? Porra, mano, aquilo ali ele foi fazer Nossa graça, né? Senhora. Ele foi fazer graça. Mas ele errou aquele Porém, gol o mesmo. Brasil Foi. precisa, Mas depois o se Brasil precisa redimiu. de futebol, precisa disso aqui, ó. Mas Não, depois se sim. redimiu. Depois se redimiu. Meteu 2 gols. O Brasil precisa disso aqui, ó. Sabe o que que precisa? O que que precisa? Eu acho que o Brasil, o Hexa vem. Ontem saiu uma notícia que o Luiz Henrique tinha uma mulher, parece, no camarote, falando que era a esposa dele, parece que é uma amante dele. Bom, gosto. E Jogador não, putanheiro. precisa de uns malucos É, assim. jogador É. putanheiro. O Precisamos. Brasil ganhou com o Romário, o Ronaldo pegava era Tudo. travesti. Pegava é tudo. Isso. É isso. É isso, Aí cara. os caras que ficam de boa demais não vai ganhar. É Precisa isso, de um maluco. porra. Ó, Bota o Gabigol cara, sem entrar. vamos pra dar lá. tiro de fuzil nessa porra. André, pezinho no chão, mas já temos o melhor jogador do mundo. Temos o top 3, Sim. na minha opinião, que é o Rodrigo. Que só não é melhor do mundo porque ele não tem posição fixa, né? Ele faz tudo. Às vezes ele joga de 10, às vezes ele joga de falso 9, às vezes ele joga de ponta. Ele faz tudo na seleção, né? Exatamente. Ah, o que que falta aí? Ah, bota o Rodrigo pra fazer, foda-se. Mas, pra mim, sem dúvida nenhuma, um jogador importantíssimo e dos melhores do planeta. Não preciso nem falar dos promissores, né? Precisa falar dos promissores? Luiz Henrique, Estevão, Hendrick, né? Então, assim, temos vários promissores. Sem falar do João Pedro, que também pra mim é promissor ainda. 22 aninhos só, João Pedro. Pode ser um puta de um 9. Quem sabe? Vamos ter calma, né? E, velho, eu acho que o futuro é promissor pra seleção brasileira. Sabe o que precisa no Brasil? O que precisa no Brasil? Uns putanheiros pra levar esses meninos pra algum lugar que não de procedência duvidosa. Precisa disso. Pode Os ser, malucos cara. assim. Porque Pode ser. bota o Gabigol de reserva do reserva. Vai Não, entrar, porque assim, deixa ó, lá. lateral nós não tem mesmo. Mas foda-se, velho. Bota o lateral defensivo. Olha o tanto de ponta que a gente tem, velho. Foda-se o lateral. Tô Não, cagando pros lateral. Não ligo mais pra lateral. O Defesa não é nosso Guardiola joga problema. com 4 zagueiros. O Guardiola joga com 4 zagueiros. A linha de 4 zagueiros. Porra. Faz também, bota os malucos lá. Bota os doidão pra jogar, velho. Sério. Porra, não me irrita, Dorival. E vamos ver. Eu tô esperançoso que o Neymar volte, daí ele dá um jeito nesse meio de campo, porque, pelo amor de Deus, né? Bruno Guimarães, André e Paquetá não conseguem fazer nada. Pelo amor de Deus, esses caras não conseguem fazer uma triangulação. Porra, o Paquetá não consegue fazer um 2 com o Vinícius Júnior. Pra mim, o titular tinha que ser Luiz Henrique, Daverson e Gabigol. Eu quero ver essa porra não ganhar. Tô revoltado. Mas enfim, fica aqui o desabafo com relação à seleção brasileira. E a minha tristeza, porque aparentemente o Neymar não vai voltar ainda esse mês, velho. Essa é a tristeza. Ele tava voltando antes do esperado, né? Agora não vai voltar antes do esperado, não. Provavelmente vai ser Deixa ele outubro mesmo. recarregar as baterias na festa, ele tem que voltar pronto pra Copa. É, a previsão era 1 ano, né? Ele ia voltar com 10 meses. Então talvez ele volte com 11 meses ou de fato 1 ano. É uma tristeza. Sim. Né? Mas vamos ver. É isso. Tô aguardando ansiosamente. E é isso. Não tem nem mais muito o que falar. Fiquei triste agora, velho. Lembrar dessa seleção me dá tristeza, velho. A solução não é o navio do Neymar, é o navio da seleção 1 mês antes da Copa. Quero ver se eu vou ganhar. O Paquetá, mano, o Paquetá, ele tem uma família feliz, velho. Nunca traiu a esposa, velho. Onde que já se viu isso na seleção brasileira, mano? O cara casado, Tinha pai de Ronaldo, família. Tinha Ronaldinho Gaúcho aí, Copa de 2010. Quem que era? Kaká. Pelo amor de Deus. A mulher falou que ele era perfeito demais. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai. Esse é o problema da seleção brasileira nesse momento, malta. É isso. E se inscreva no canal, ativa a notificação, bora trabalhar. O Daniel, ele nem tá falando nada mais, porque ele já tá trabalhando, né? Não estou não, eu estou a montar o layout de trabalho. Ah, excelente. Peço desculpa. Não tem problema, cara. A gente só tava devagando aqui mesmo da tristeza que é ter 5 Copas do Mundo e não ser bom ainda, velho.
É foda, é uma tristeza. Meu, velho. sério que vou ter que vos aturar com isso. Não, é difícil, velho. Porra, velho. João Agora, Gomes no assim, a gente tá banco, velho. terminando e tal. Mas eu vou ser bem sincero, podem me encher o saco e tal. Pra jogar do jeito, com o Dorival, tô falando outro, do jeito que o Dorival joga, do jeito que o Paquetá, o Bruno Guimarães joga. Hum. Irmão, já foi campeão da Libertadores e tal. Naquele espaço pequeno, que ele bota todo mundo no espaço pequeno ali na frente da área, todo mundo marca atrás. Eu sou muito mais colocar o Ganso lá. Pelo menos ele vai achar um cara ou outro. Porque, bicho, se for pra jogar pro Paquetá de jeito aí, é melhor o Ganso, porra. Cara, você falou um bagulho que não é absurdo, tá? Não, bicho. Não é absurdo. Não, Mas é não, que é o do Ganso jeito não que tem joga. nível O time competitivo, né? Isso que é foda. Ah, Ele não é físico o suficiente pro futebol moderno, né? não velho? precisa ser, bota os caras pra correr pra ele. Eu entendo o que você tá falando, mano. Eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Os caras pra correr. O Romário falou um trem certinho. Eu achei Sempre que você tem ia que ter falar um do cara. Gerson. Eu achei que você ia falar do Gerson. Não. Mas eu tô falando de função. Eu tô falando de função. Tô falando de função. Ó, o cara ali fica na frente da área. O Paquetá fica na frente da área. Aí dá um toque de calcanhar pra trás. E não sei o quê. Bota o Ganso porque ele vai achar. Ah, mas aí ele não volta. Que O se Rodrigo foda, volta, o já que André e o Bruno Guimarães tá fazendo o que aí nessa seleção, esses Mano, arrombados, bota, velho? não sei, faz Bota alguma alguém pra coisa correr. diferente. Mas o Romário falou um negócio certinho. Sempre tem que ter um cara. Não tô falando que é o Ganso, é o Neymar. Mas tô falando assim: não tem o Neymar, bota os caras pra correr pra ele. O Mbappé não volta, não. Não tô comparando o Mbappé com o Ganso, pelo amor de Deus, vocês entenderam. Pessoal, é possível também, não precisa de interpretação de texto. Eu tô falando assim: é um cara que vai achar o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior tem que pegar a bola e sair fitando três. Sabe o que eu acho que o Dorival deveria não... fazer na próxima convocação, mano? Finge que tá em 2010, velho. Copa de 2010. Bota o Ganso e o Neymar naquele meio de campo. Foda-se, mano. Aí bota 4 zagueiros, velho. Bota 4 zagueiros que se foda. Outra coisa, Gabriel Magalhães joga muito, Bremer joga muito e tal. Mas ninguém joga mais que o Thiago Silva. Ah, mas aí o Brasil não vai jogar com ele na Copa. Foda-se. Na Copa nem sabe se o Bremer vai estar jogando bem. Nem sabe quem vai estar jogando, tem que ganhar a porra do jogo. Mas é que zagueiro a gente tá tranquilo, pô. O dia que os problemas da seleção brasileira for zagueiro, a gente acabou, né? Só que querendo ou não, eu acho que ele errou na Copa de 2014 e tal. Eu acho que errou e tal. Mas líder por líder, eu prefiro o Thiago Silva que o Danilo, pô. Ah, mas, pô, tá de sacanagem. É isso que eu tô falando, é o que tem agora. Mas enfim, a gente tá falando. Tamo devagando, né? É. Mas o Malta, fato vamos é, trabalhar. o Thiago Silva seria um bom cara pra ser liderança, né? Agora a gente não sabe qual tipo de liderança que ele exerceria, né? Enfim. Vamos torcer pro Neymar voltar, porque senão nós tá fudido. E é isso. E, bom, quanto pior, melhor. Vamos pensar positivo. 2002, quase não fomos pra Copa. O que aconteceu no final? Reflita. É. O Cipriano falou ali, ó. Traz o Ganso, Neymar e André Balada e Wesley. Oba, mais um gol do Balada. O resto. Ô, pode falar o que for, mas o Gabigol nessa seleção aí, velho. Ele ia dar um caldo, tá ligado? Pro elenco. Ia ter três. Tava todo mundo de pé na mesa jogando poker, pô. Exato, os caras iam jogar poker. Todo mundo escondido do Dorival. É isso. Mas é isso, malta. Obrigado a todo mundo. Se inscreva no canal, ative a notificação. Aquele pacotão todo que vocês já conhecem. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Acho que foi um programa muito proveitoso, velho. Sério, falamos de coisas aqui bem avançadas, coisas que você precisa escutar e às vezes dá até fazer aquela reflexão, sabe? Com calma, porque de fato falamos de coisas aqui bem avançadas. E é isso, agora bora almoçar, que eu tô com fome, velho. Vou almoçar pra trabalhar, né? Penúltimo dia de data FIFA. Certo? O problema não é a data FIFA. Quer dizer, essa data FIFA tá complicada pra mim. Que era, se eu não tivesse feito nenhum jogo, eu tava melhor, mas enfim. Acontece, o problema é né? quarta e quinta, que não tem porra nenhuma. Ah! Vai ter Copa do Brasil. Paquetá e Gabigol, baita aposta. Ó o Fortune aí, ó. Gostei. Tamo junto, malta. Se inscreva aí no canal, ative a notificação e forte abraço. Tchau, Daniel. Tchau, Daniel já tá entalado no mercado. Tá na hora, eu tenho que ganhar bom para colocar pão na mesa, não tenho a vossa vida. Faz cash out antes de dar tchau, Daniel.
pra você não tomar head. Não, na boa. Eu levo um reto pela comunidade, é tranquilo. Aham. Perfeito. Tá bom. Tamo junto, malta. Aquele abraço. Abraço.